Boa noite, galera. Estamos aqui nos preparando aqui para começar mais uma live. Mateusão e seus amigos monstro. Mariana, minha esposa, já entrou aí. Mandar um abraço pro Marquinho também, Marquinho Brito. É, galera, hein? Tá chegando, hein? Meu amigo Marcelo tá chegando aí também. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para ele. Legal. Sejam todos bem-vindos aí. É sempre uma alegria poder ter esse momento aqui, né? Aos sábados, né? Hoje a gente tá fazendo um pouquinho mais cedo, uma horinha mais cedo, porque o meu amigo hoje, meu convidado aqui que vai bater um papo com a gente, ele mora um pouquinho longe, então tem um fuso horário, a gente vai estar falando um pouco sobre isso também, né? Mas é uma alegria, são todos bem-vindos. Aqui tem sido muito bom esse tempo, né, de sábado, de conversa. E cada sábado a gente tem um amigo, uma pessoa diferente aqui, né, de um ramo, de um setor, de uma área diferente, e tem sido muito bom trocar essa ideia num tempo de pandemia, né, de tanta notícia ruim. É sempre bom a gente ter um espaço, encontrar um veículo de comunicação para a gente falar de coisa boa, contar história, né, enfim, né, uma alegria poder ter esse momento com vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu quero também mandar um abraço para todo mundo que tem participado aos sábados. Tem uma galera que todo sábado está com a gente aí. Então é por vocês, é para vocês isso também. Muito obrigado pela companhia de vocês, mesmo à distância. É um privilégio poder tê-los aqui. Alguns amigos até de longe, de outras que moram em outras cidades, em outros lugares do Brasil e até mesmo em outros países, né? Isso é uma coisa boa, né, de certa forma, que toda essa situação que a gente vive possibilitou, que a gente pudesse se aproximar, né, mesmo que dessa forma, a gente consegue estar em vários lugares, em lugares até muito distantes de onde a gente está. Então, obrigado a todos que têm participado. Ó, Henrico aí, beleza, Henrico? Legal que você está aí, manão. Seja bem-vindo, viu? Legal. Eu vou pedir para o meu amigo Marcelão solicitar aí e nós vamos começar uma conversa aqui, bater um papo, né? Tem bastante coisa legal para a gente trocar ideia aqui hoje, para a gente conversar. Pedir para o Marcelão solicitar aí que eu vou abrir a porta aqui para ele entrar. Vamos lá, Marcelão. Legal. Tá chegando aí. Meu pai e meu filho acabaram de entrar. Amém. Legal. Olha ele aí, ó. Fala, meu Olha o meu irmão. amigo moço aí, ó. Como é que tá, Marcelão? Tudo bem, Seja bem-vindo, Matheusão? viu, cara? Que Obrigado, meu legal a irmão. gente ter esse tempo junto, cara. Com Nossa, certeza, é um prazer, cara. É um prazer. Como é que você tá? Tudo bem? graças a Deus, tudo bem, cara. Estamos atravessando, né, esse período novo aí pra gente, né? Verdade. Mas, com fé em Deus aí, vamos passar, né? Essas coisas passam, né? Uma hora passa. Com É. certeza. E é importante nesse período, né, a gente buscar recurso, né? Recurso interno, vamos dizer assim, para a gente lidar com tudo isso, né? A Verdade. Carla tá aí, ó, tua esposa, hein? Tô vendo ela Tá. aí, ó. Essa Tudo é a fã bom, número Carla? um. Legal, cara. Bem-vindo, viu? Bem-vindo aí com a gente. Ô, Marcelão, cara, legal demais ter você aí, viu? Tem um outro Obrigado, meu amigo irmão. meu, o Fabião, que tá entrando. Fabião tá na Bolívia, tá morando na Bolívia agora. Que Gente boa legal. demais. Morou um tempo com a gente. Fabião é missionário, ele trabalha entre índios, assim, né? Ele, a esposa dele, a Marta. A Marta é Paraguai e eles trabalham na Bolívia como missionários, assim. Gente boa Fantástico, demais, hein? assim. Fantástico. Galera, todo mundo bem-vindo aí, viu? Legal demais ter vocês aí. Só para quem está chegando agora aí, né? Os nossos amigos que estão chegando aí para participar dessa conversa. O Marcelo, ele é casado com a Carla. Ele é pai do Lianco, né? E da Liara, não é isso, Marcelão? Isso mesmo. Marcelo é gestor esportivo de jogador de futebol profissional. Marcelo é palestrante e coach motivacional também, né, Marcelão? Isso aí. Marcelo mora em Turim, na Itália, e é o meu amigo monstro, com quem a gente vai conversar aqui hoje. Marcelão,
muito bem-vindo, viu, cara? Legal ter você aqui com a gente. Eu sei, né, na verdade, a minha história com o Marcelo, eu acabei conhecendo o Marcelo através de um amigo comum que nós temos, né? Que é o Verdade. Juliano Caberlin de Catanduva. O Juliano que é um artista, um tatuador, né? E Monstro. muito amigo meu. Monstro na tatu, monstro. Um abração pro Juliano, pra Lívia, que são grandes amigos. Olha o que ele fez no braço do Marcelo. Fez nas minhas pernas também, cara. Estão tudo rabiscados. O Marcelo, eu brinco com o Juliano, falo que esses caras, esses amigos nossos que são tatuadores, assim, é uma amizade que fere a gente, né, cara? Verdade. Amizade que fere. Mas abração, Juliano, Lívia, grandes amigos nossos também. E através desse amigo comum a gente acabou se conhecendo, né? Deus prepara tudo, né? E Verdade. estamos aqui hoje, cara, né? Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu sei que você tem uma história longa aí, assim, né? Você viveu Grande. muita coisa, assim, na sua trajetória, assim. Eu tenho acompanhado algumas lives, assim, algumas histórias suas. E, cara, demais, assim, a sua trajetória, né? A sua e da sua família, na Com verdade, né? certeza, é o grupo, é o grupo. E é o grupo, cara, né? Tem que ser, né? Então, assim, acho muito, muito legal, assim, tudo isso que vocês têm atravessado e essa base, né, de Uhum. família sólida, isso eu considero extremamente fundamental, né, cara, na nossa jornada aqui. E, bom, eu queria que você ficasse à vontade, se apresentasse e contasse um pouco, né, para quem não sabe também, o Marcelo é pai do Lianco. O Lianco é jogador de futebol profissional, né? E Isso. o seu genro também é jogador de futebol, né? É Que é o verdade. Maicon, É né? o Maicon. Caramba, a família aí é só esportista, só atleta, hein, cara? Só Só os campeão. craques. Cara. Mas, ô, Verdade. Marcelão, se apresenta aí, fica à vontade. Esse espaço é pra gente fazer isso, trocar uma Beleza. ideia, ouvir também, né, aquilo que você tem para compartilhar com a gente. Uhum. E isso tem sido muito legal porque eu recebo algumas mensagens depois das pessoas, cara, como foi bom aquilo, eu ouvi aquela conversa sábado, isso me fortaleceu, não sei o quê. E eu sei que você tem, cara, algumas histórias incríveis, assim, eu já sei de algumas, né? E, cara, fica à vontade aí, cara, conta um pouquinho sobre você. Beleza, Matheusão. Primeiramente, agradecer, cara, a você essa oportunidade. Deus, quando ele prepara o caminho, o homem ele não consegue intervir. Isso é uma Sim, certeza, como dois e dois são quatro, cara. sim. O Juliano, ele falou, Marcelo, será que você consegue fazer uma live com o Matheusão? Eu falei, cara, na hora. É só ver a data. Vi que sua agenda estava um pouco cheia, mas passou muito rápido, né, cara? Uns 20 dias, mais ou menos, 18 dias, Sim, começamos a conversar. Aí você, dia 12 sim. tem como? Eu falei, com certeza. E para mim é um grande prazer, tá, Matheus? Você abrir a sua casa, abrir esse É isso. espaço. Algumas pessoas aqui que me seguem, amigos, o Caio tá aí, já deu um oi. Te amo, Caio, Sim, somos parceiro demais. legal, Caio. E é isso, o Mateusão. Na verdade, eu queria primeiro falar um versículo da Bíblia, que esse versículo eu acho que ele vai encaminhar toda a nossa conversa, que está Legal. em Neemias 6, versículo 3. Diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E esse texto, Mateus, ele fala justamente, cara, de toda a construção da minha história. Porque Sim, Neemias, como servo de Deus, ele teve um propósito de reconstruir um muro que havia sido derrubado pelo Império Babilônico. E quando ele conseguiu essa autorização para construir esse muro novamente, reconstruir o muro, esse texto que nós lemos é exatamente o momento em que ele estava no auge dessa construção, que Sambalate, ele envia alguns mensageiros e diz para ele o seguinte: Neemias, sai fora daí, cara, vão andar com a gente aqui. Para que você vai perder esse tempo? Então ele dá essa resposta: para que eu vou descer? Por que eu vou parar essa obra? Para andar com vocês? Então, o que eu quero trazer, Mateusão, em relação à minha história? Que quando você tem um projeto, quando você tem um propósito, você tem que estar muito decidido naquilo que você vai fazer. E o ponto principal da sua decisão é de como traçar
o caminho para esse projeto e quem são as pessoas que estarão ao seu lado nesse momento. Eu fiquei sabendo um pouco da sua história, daquilo que você e sua esposa fez. Para mim é fantástico, fantástico. Eu te falo que o seu caso da sua esposa é 1 em 1 milhão, meu irmão. Tomar a decisão que vocês tomaram de cuidar das pessoas que vocês cuidaram, de pessoas que às vezes nem 100% delas chegaram ao objetivo que vocês queriam, mas se uma chegou, já é uma glória, meu irmão. Sim. Então, o principal de toda essa história, que eu vou contar parte dela aqui hoje, é saber quem está ao seu lado para construir esse muro, para reconstruir a sua vida. Então, eu tenho 43 anos, sou casado há 20, vou fazer 24 anos de casado, tenho os 2 filhos, o Lianco, a Liara, que você citou, 2 bênçãos. Liara tá aí, inclusive, ó. Tá, ela tá Ela ligada. mandou um oizinho e tá aí, ó. E na Ucrânia é 1 hora a mais, hein? Nossa. Isso é valente. Então, assim, são os presentes que Deus deu para mim e para minha esposa. São 2 filhos maravilhosos que a gente pode dar para eles aquilo que eu não tive, porque quando eu tinha 7 anos o meu pai foi embora, perdi a referência do homem, perdi a referência daquilo que é um líder dentro de uma casa. E na minha juventude usei muita droga, tive andando por caminhos terríveis, tive um livramento de morte já ainda adolescente, de adolescente para jovem, quando eu ia me encontrar com os amigos que usavam drogas comigo, e minha mãe disse para eu não sair naquela noite, eu não saí, e aquela noite um carro passou, e um dos elementos dentro do carro desceu e metralhou todos aqueles meus amigos que estavam ali, então 5 deles morreram e eu fui o único que sobreviveu, porque a minha mãe fez eu ficar em casa. Então, quando Deus ele tem um propósito, quando Deus tem um projeto para nossas vidas, eu não estou falando de religião não, tá, Mateusão? Eu estou falando de Deus, cara. Porque Sim, tá Deus, certo. ele é o centro das nossas vidas. Ele é o amigo melhor, ele é o companheiro fiel, ele nos ama incondicionalmente. Eu na droga, Deus me amava. Eu sem droga, Deus me ama. Então, eu quis dar para a minha família, casei muito cedo, e eu quis dar para a minha família aquilo que eu não tive, que era a figura de um homem que pudesse conduzir a sua família. E essa condução, Mateusão, não foi tão fácil, cara. Porque logo que eu me casei, por ser muito jovem, a minha esposa muito jovem, não tinha experiência de vida, não tinha experiência de família. Minha mãe, 100% sensacional, cuidou dos 4 filhos com muita dedicação e amor. Então, isso foi uma parte de um grande ensinamento para que eu pudesse ter os meus filhos, a minha família e poder cuidá-los. Mas eu e a minha esposa, nós aprendemos tudo, foi na porrada, meu irmão. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, a gente não tinha um salário muito bom, então as dificuldades vinham. Então nós decidimos... Desculpa interromper, vocês moravam no Espírito Santo, né? Isso, nós somos de Vitória, Espírito Santo. Nascido e criado, meus filhos são de Vitória, Espírito Santo também. Sim. E até os 30 e poucos anos eu fiquei no Espírito Santo. E depois eu comecei a caminhada daquilo que a gente tinha plantado lá atrás. E a nossa história é uma história assim, muito, muito linda, porque mostra o que é a resiliência, cara. E nas minhas palestras, algumas pessoas que eu já tenho atendido, por causa da pandemia, não tem como eu fazer palestra presencial, mas eu tenho tido muita procura de pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma direção. Então, eu tenho feito isso. E a resiliência ela é o ponto fundamental para tudo. É na resiliência que você consegue entender o que vai acontecer depois, e quando acontecer o depois, você vai estar pronto para receber a sua bênção, a sua vitória, e chegar ao local que você sempre esperou. Então, quando o meu filho tinha 5 anos de idade, ele tinha um certo apego com a minha esposa, e era tão grande, só para vocês terem uma ideia, quando chegava o momento da minha esposa ir jogar um lixo, sair de casa, do apartamento, jogar um lixo, 100 metros, para ele é como se ela tivesse pego a mala e sumido, que não ia voltar nunca mais. Ele era muito apegado a ela. Então, com isso, nós fizemos um trabalho dentro de casa para tentar fazer ele se soltar, ir para a escola, ter amizades, porque isso é uma dificuldade com a criança. E se ele cresce daquela forma, automaticamente ele teria algum problema maior. Sim. Então, colocamos ele numa escolinha de futebol e assim, com 2, 3 aulas, o professor, que foi um ex-jogador profissional de um clube no Brasil,
chamou a mim e a minha esposa e disse o seguinte: olha, esse camarada aí tem um talento que vocês não têm noção. Aí eu pensei, poxa, 5 para 6 anos, já identificar que ele tem um talento, ou É, você é muito bom, ou você é muito mentiroso. Mas realmente, é isso. mas realmente, cara, ali foi a chave da virada da, da vida do meu filho junto à minha esposa naquele apego que ela tinha. Ele começou a se soltar, começou a viver com outras crianças, começou a ir para a escola, começou a ter uma vida normal de uma criança. Então, quando chega 7, 8 anos, que ele já estava ali jogando futebol e tal, nós colocamos um projeto para que pudesse o sonho dele ser realizado da forma que os meus sonhos que eu tive não pude realizar por falta dessa pessoa do meu lado para me incentivar, para me ajudar. Sim. Então, ele participou de uma peneira no Espírito Santo. Eu me recordo que essa peneira seria às 15 horas, numa distância de 200 quilômetros da onde a gente morava. E quando nós chegamos no local, com meia hora de antecedência, a peneira havia sido adiantado o horário porque tinha tido um imprevisto com o olheiro. Não. Então, ele calçou a chuteira, sem meião, sem nada. Entrou, deu 4 dribles e meteu um golaço, Matheus. Foi o único que Cara. passou. E dali, e dali ele viajou para o Rio de Janeiro, cara. Legal. E com 10 anos morou sozinho 1 ano. E a gente querendo que esse projeto fosse realizado, a nossa família pudesse ter um objetivo. E virou o que virou, cara. Jogador profissional, jogou no Botafogo, jogou no São Paulo e hoje está no Torino da Itália. Casado, Legal. muito bem casado, tem uma filha maravilhosa. A Liara casou, o Maicon, um cara sensacional. Me deram 2 netos também abençoados. E o projeto ele está caminhando. Só que dentro Legal. dessa partida de início até o momento atual, nós tivemos várias situações, cara. Passamos uma dificuldade financeira muito grande, tivemos um período em que nós não tínhamos mais o que comer dentro de casa, ficamos praticamente 6 meses sem energia elétrica, sem poder ter uma luz, uma água gelada, e tudo por esse projeto. Então, isso nos trouxe uma bagagem muito grande, que nós entendemos que a nossa força, ela não vinha da gente, é de Deus, e que a Sim, com união, certeza. no momento de dificuldade e a resiliência, Mateusão, eles são fundamentais para que a gente conquiste os nossos objetivos. E então foram assim um período muito dolorido para nós como pai. O filho ou a filha pedir alguma coisa, você não poder dar, você não ter um prato de comida da melhor qualidade. Eu não falo melhor qualidade com picanha, nada disso. Um arroz, um Sim. feijão, um ovo, para nós era como se fosse um banquete. Então nós suportamos isso junto. Foi um momento assim muito delicado, muito difícil. Eu usava o carro que eu tinha para iluminar a casa à noite. E esse carro, um determinado dia, o oficial de justiça me tomou por falta de pagamento. Então a energia que jogava para dentro de casa também Acabou. foi embora. Nossa, que Ela se foi. situação. Mas não desistimos, cara, não desistimos. Quando meu filho já tinha uma idade de entender, ele virou para mim e falou assim: pai, vamos voltar. E aí você arruma um emprego, a mamãe também, eu volto a estudar. Eu falei: qual é o seu sonho? Ele falou: meu sonho é ser jogador. Eu falei: então você vai ser jogador. O nosso sonho é o seu sonho, é o sonho da sua irmã. Então, assim, não foi fácil, cara, não foi fácil, porque nessa hora os sambalates, eles chegam. Desce daí, volta, eu te falei que dava errado. Eu não te falei, ninguém falou nada, Mateusão, mas nessa hora todo Sim. mundo falou. Você É, pode observar isso. Você compra um carro, uma pessoa vai chegar para você em qualquer momento e falar: poxa, esse carro bebe pra caramba, esse carro quando quebra dá uma despesa grande. Você pode ter certeza, porque não tem uma pessoa que esteja do seu lado que te impulsione para vencer. Então aquela sim, que está ao seu lado é que você tem que valorizar. sim. Então nós nos unimos de uma forma muito poderosa, vamos dizer assim. Chegou um Natal, cara, que
É incrível. Nós tínhamos um frango e um refrigerante e minha esposa dividiu o frango e o refrigerante para comer no Natal e no Ano Novo. Metade para Natal, metade para Ano Metade Novo. para lá e metade para cá e vão, E o cara, refri também, o e o refri refri também. também. Meia garrafa pro Natal, pro Papai Noel. Matheus, cara, eu vou te falar Que de todo o luta, meu né, cara? coração, cara. Foi o melhor Natal e Ano Novo da nossa vida, cara. Porque nós vimos que o banquete não é mais importante do que a união. Sim. Nós vimos que o banquete não é mais importante do que o amor à família. Poxa, mas você nunca errou com sua família? Lógico que eu já errei com minha família. Lógico que chegou o momento que eu já não aguentava. A Sim. minha esposa, da mesma forma. Só que quando a gente chega num momento desse, é a hora que ou a gente cresce, ou a gente se enterra, meu irmão. E as coisas foram acontecendo. Ele jogava no Botafogo do Rio, foi vendido para o São Paulo. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar com futebol, a ter os meus recursos também. Comprei um carro, aquele que o oficial tinha levado. Deus me deu um melhor. E certa vez eu e minha esposa e minha filha num culto no Rio de Janeiro, cara, quando a gente estava saindo com esse carro, eu estava manobrando o carro e saindo, a polícia estava vindo na mesma avenida com o giroflex ligado, bem devagar, e estava tendo um jogo de futebol de um clube do Rio de Janeiro. E justamente quando a polícia passa, esse clube fez um gol, o jogador fez um gol e havia um bar próximo, eles começaram a soltar bombas. E a polícia achou que eu estava atirando neles e metralhou Nossa, meu carro, cara. Foram 12 tiros de fuzil no meu carro meu Deus. e a maior parte deles tudo do lado onde a minha filha estava sentada, cara. Caramba, cara. Quando eu olhei para trás, a minha filha caída no banco, eu achei que ela já estivesse morta. E eu desci do carro com a Bíblia na mão, cara, dessa forma. Falei, rapaz, vocês se enganaram. Eu tô saindo da igreja, tô saindo da igreja. E o cara atirando ainda em cima de mim. E nenhum tiro acertou, nenhum tiro me acertou. Só que eu acho que na hora ele deu aquele estalo e ele me abraçou e falou, rapaz, eu fiz besteira, eu acabei com a sua vida e com a sua família. Falei, cara, você matou minha filha tá morta dentro do carro. E quando eu menos espero, a minha esposa sai do carro e fala assim, amor, a Liara tá viva, nenhum tiro pegou nela. Caramba, cara. Então, houve-se ali uma experiência, porque esse policial acabou virando meu amigo depois, eu entendi toda a situação que aconteceu. E diz ele, Mateus, estava afastado da igreja, diz ele que quando ele começou a atirar em mim, quando eu desci do carro e ele continuou atirando em mim, diz ele que viu uma mão, cara, Olha só. e essa mão me protegia. Caramba. Mão Então de Deus, ali, né, mano? rapaz, e ali ele teve uma experiência com o Senhor e voltou para a Olha igreja. só. Voltou para a igreja? Não, voltou para o Senhor. Sim. Passados-se uns 2 meses, eu estava pregando nessa igreja, levando a palavra de Deus. Quando eu olho no fundo da igreja, entra ele, a mãe, a esposa, a filha, irmão, e sentam lá atrás. E no final ele falou, a minha família toda se rendeu ao Senhor, tá aí e tal. Então, a obra Legal. de Deus, às vezes, ela machuca no meio do caminho, não a obra de Deus, né? O trajeto. Porque a Sim. Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus, ele venceu e Deus nos dá a capacidade de vencer. Ele ali realizou a obra dele em cima daquele fato que aconteceu, cara. Então, a partir Doideira, cara. dali, a nossa vida mudou totalmente, Mateusão. Não só de glórias e vitórias, mas de muitas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Hoje o Legal, meu né? filho é jogador profissional, capitão da seleção atual, capitão da atual seleção olímpica. Isso para nós é um orgulho muito grande. É um jogador profissional, um dos mais valorizados na posição dele aqui na Europa. Então, quando você tem um objetivo, meu irmão, se você desistir, vai ser fracasso, cara. E a maior parte das pessoas hoje, Matheus, só para a gente concluir essa parte, a maior Sim. parte das pessoas hoje, elas precisam justamente disso, cara. Elas não precisam de abrir um livro e ver uma história. Elas precisam saber quem é o autor. Uhum. Por que ele escreveu aquilo? Então, quando você chega com a história de um livro para uma pessoa, ela vai entender, ela vai aceitar, vai ser tocada. Mas quando você fala daquilo que aconteceu com você, você transforma aquela vida.
Então, hoje, muitas pessoas precisam disso, Matheusão, no meio do caminho de encontrar uma pessoa que possa mostrar que tudo é possível, e tudo é possível. Sim. Então, não tenho dúvida disso, meu irmão. Uhum. Você ia É falar? interessante isso, Marcelo, que você está falando, porque tem muita gente, deve ter até, de repente, aí na live, pessoas que estão vendo agora ou que vão assistir depois, né? Que tem, o filho joga futebol e tal, e a gente sabe que não é fácil, né, Marcelo? Esse caminho, essa trajetória, assim, por mais Uhum. que você tenha talento, né, que a pessoa, a criança, sei lá, tenha talento, assim, vocês tiveram que abrir mão de bastante coisa. Vocês moravam no Espírito Santo, depois vocês tiveram que mudar para o Rio, né? Uhum. É, não é fácil esse caminho, né, Marcelão? É verdade, cara. E uma situação que acontece muito, Matheusão, é que os pais, de forma geral, diante de um mundo tão materialista que existe hoje, qual pai que não quer ver seu filho bem? Que cresça, que seja alguém na vida, que tenha uma situação financeira. Então, muitas pessoas, eu sempre falo isso, ela só vê o livro pela capa, cara. Ela entra na Uhum. livraria, ela pega a capa do livro e fala, não, esse livro aqui fala sobre isso. Aí vai lá atrás do livro, é por causa disso, mas não abre para folhear. Então, Sim. muitos pais hoje embutem na cabeça dos filhos que eles têm que ser um médico, que eles têm que ser um jogador de futebol, que eles têm que ser qualquer situação, qualquer profissão no mundo. Mas hoje eles se esquecem que isso é coisa do passado, porque antigamente não tinha o mercado de trabalho que tem hoje. Então cada um ele busca aquilo que está dentro dele como sonho. Eu dou Sim. exemplo sempre do meu filho com orgulho, porque nós fizemos esse projeto, mas foi um projeto baseado naquilo que ele queria, não do que eu e minha esposa queríamos. Nós não Sim. queríamos o Isso, sucesso. Pode isso é falar. muito legal, né, cara? Você valorizar isso e apoiar o dom, né, que Deus colocou nele, assim. Isso está dentro dele, Exatamente. assim. E às vezes por dar algumas opções, isso ou aquilo. Então ele fica muito limitado. E aí ele até tenta ser uma dessas opções que você está colocando para ele, mas não está no coração dele. Ele não se Não tá. identifica com aquilo, ele não ama aquilo, ele não tem às vezes um dom natural que É. veio de Deus, né, cara, para fazer essas opções assim, e acaba se frustrando muitas vezes, né, cara, assim, Essa é a é, palavra. isso é muito importante, você perceber, né, o dom, né, que o seu Uhum. filho tem e tal, e tentar orientá-lo, né, a seguir a partir disso, né? Uhum. E a palavra certa é essa, Matheusão, é frustração, cara. Quando você frustra uma pessoa, você aniquila, cara, toda a evolução pessoal e espiritual dessa pessoa. E isso é um detalhe que eu tento trabalhar muito para mostrar para as pessoas que necessitam de uma direção que o meu sonho muitas vezes não é o sonho daqueles que estão ao meu lado. Sim. Então não posso eu colocar dentro dele uma vontade que é minha. Eu não fui jogador de futebol, meu filho vai ter que ser. Não tem nada disso. Projetar para o filho uma coisa que você não conseguiu ser, né, de Não repente também. adianta, não adianta, Matheus. A mesma coisa você pegar agora aí seus equipamentos de tatuagem, entregar na mão do seu filho, vem cá que eu vou te ensinar. Às vezes ele vai forçado para te agradar, mas a hora que ele atingir a maturidade, ele vai falar, pô, fiz isso aqui o tempo todo e eu nunca gostei disso, cara. E as Tem faculdades hoje, que. elas estão cheias disso, Matheusão. Sim. Lotado. O moleque está lá estudando, a menina está estudando para ser um médico, mas na verdade o cara quer ser um engenheiro, quer ser um pedreiro, quer ser seja o que for. Então é aí que ele Uhum. começa a se desviar para as drogas, para tentar achar para ele algo que conforte o desespero que está dentro dele. Uhum. Porque hoje é muito fácil você manipular uma pessoa. Se Uhum. eu quisesse, eu manipularia todos que estão aqui e muito mais. Contando uma mentira, inventando uma Uhum. história, mas não é. É, tá certo. Ô, Marcelo, você joga futebol também ou não? Não, cara, eu jogava quando era jovem, mas só de rock and roll. Ah, é? Já joguei futebol, já andei de skate, já surfei, já fiz de tudo um pouco e não virei nada. Legal. E o que você gosta de fazer assim no seu tempo livre? Sua folga? O que você gosta de hobby assim? O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de viajar com a minha esposa sempre Legal. que dá. Bom. A gente gosta de conhecer lugares, passear, estar próximo da família. A gente ama estar no Espírito Santo sempre que tem oportunidade. Uhum.
a gente vive assim, cara. Eu não tenho um hobby de, eu preciso fazer isso porque tá me fazendo falta. Não, Sim, cara. Eu tô dentro de sim. casa, tem tempo, vamos para tal lugar, vamos. Se não der para ir, não vamos. Mas o meu hobby é tentar fazer as pessoas que estão ao nosso lado, cara, ser impulsionadas a vencer, meu irmão. Esse é o meu hobby. Legal. Sua filha está falando aqui que não deixa você jogar, nem pensar em futebol. Você sabe por quê, cara? Eu vou te contar essa história aí rapidão. Conta. Quando o Lianco ele tinha 14 para 15 anos, ele foi fazer uma partida de futebol, jogou e tal, e depois havia um jogo para os pais, cara. Eu comprei a chuteira um dia antes, comprei um meião, virei para ele, eu não esqueço disso, Matheusão. Falei assim: amanhã você vai ver por que que você é o craque que é, meu irmão. Vou acabar com o jogo. Aí ele vem assim: o que que vai fazer, pai? Eu falei: você vai ver, meu irmão. Tudo que você faz aqui, você vai ver o triplo amanhã. Chegou a hora do jogo, Matheusão. Coloquei a chuteira, a bola saiu. Rapaz, eu tomei um tropeção, bati a cabeça, tive compressão na medula, 6 meses sem dormir na cama. Minha esposa me Cara, levava para o carro, meu abaixava o Deus. banco e levantava para eu poder andar. Não podia rir, não podia fazer nada, porque isso aqui tinha descolado tudo. O músculo do Meu tórax Deus, descolou. Por cara. isso que ela Que falou que não coisa. quer deixar eu jogar bola. Nem pensar. Que Já era. situação, Marcelão. Ó, eu gosto de desenhar, né? Meu hobby, enfim, uma coisa que eu gosto de Aham. fazer. E aí eu preparei um presentinho pra você aqui, ó. Bota o óculos aí, vamos ver. Bota o óculos. Tá com o óculos Meu aí? irmão. Bota aí que esse aqui, Puxa ó. vida. Que Esse coisa aqui, linda, Matheusão. esse aqui é Puxa, cara. tinta acrílica e café solúvel. Aí Rapaz. eu botei até as tatuagens suas ali, ó. Pô, me emocionei, cara. Fantástico. Só que aí tem uma Fantástico. coisa, cara, vai ter que vir aqui em casa buscar agora, tem que vir para Bauru buscar seu trabalho aqui, ó. Pode ter certeza, meu irmão. Vou com prazer, cara. Vou com Tomamos prazer. um café junto aqui. Que isso, cara. Você fez uma obra de Vou, arte, ficou mais bonito do que eu. ó, caprichei, deixei você bonitão aqui, hein, cara. Pô, até que enfim. Acabando a live, eu vou te mandar a foto pra você ver direitinho, assim, a Fantástico, partir cara. da Que foto que eu presente, meu trabalhei. irmão. Que presente, Legal, cara. legal. Que Foi bom com que o você maior gostou, prazer. cara. Pô, demais, cara. Demais. Sensacional. Legal. Sensacional. Legal. Ô, Marcelão, e você tem algum projeto assim? Eu sei que você tem trabalhado bastante essa questão de palestras, assim, né? Minha Agora a esposa gente está quer para vivendo. colocar na moldura, Matheusão. Ô, legal, nós vamos mandar aí, viu, Carla? Aí, ó. Deixei ele bonitão, ó, caprichei, ó. Ó, ficou show, hein, cara? Ô, Marcelo, eu sei que nesse momento de pandemia, assim, não tá rolando, né? Fazer coisa em auditório, palestra, essas coisas. Uhum. Mas você tem, né? Você tem trabalhado nessa questão de palestras e tal. Eu queria saber também se tem a ideia de fazer um livro, ou se ele já está saindo, tem alguns projetos para isso, contando basicamente isso que a gente tem conversado, né? Essas Uhum. histórias, falando dessa coisa da resiliência mesmo, de permanecer Uhum. mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Tem Uhum. alguma coisa em projeto, em planos para isso ou não? Então, Matheusão, nesse período de pandemia aqui na Itália, diferente do Brasil, nós respeitamos 100% todas as ordens que foi dada, cara. Foram Sim, quase 90 dias dentro de casa. Eu ia no mercado e voltava, minha esposa aí voltava, porque se a polícia pega 2 ou 3 pessoas na rua, pega sem complica, né? um documento que tinha aqui, que você preenchia ele, dizendo o motivo que você saiu de casa, o horário que você saiu, o tempo que você está na rua. Então foi uma situação muito pesada para nós, mas que nós aprendemos a respeitar as leis que a gente não respeitava quando estava no Brasil. Entendeu? De Sim. você tomar sua birita, dirigir, de você fazer alguma coisa achando que você vai para a delegacia, daqui a pouco você está solto. Aqui o negócio foi pesado, meu irmão. Não E funciona esse jeitinho aí, né? não, cara, não. E assim, para nós isso foi fundamental para a gente aprender esse lado também. Mas eu estou dizendo isso porque na pandemia eu comecei a estudar muito, a buscar muito Sim, conhecimento dentro dessa área que eu estou iniciando, que é a área de palestra. legal. E eu e minha esposa nos tornamos, nesse período, diplomata civil humanitário. Acho que legal, hein, Então, cara? cara, isso aí vai nos dar uma bagagem para poder levar para as pessoas uma ajuda humanitária de, de proteção, de orientação. Eu vou dar um exemplo. A situação que aconteceu em Brumadinho. Sim,
tudo aquilo que aconteceu em Brumadinho, eu, a minha esposa e outros diplomatas civil humanitário, eles poderiam estar lá naquele momento para ajudar as famílias que foram atingidas com aquela situação. Então, é um trabalho assim, muito profundo e, acima de tudo, é levar um trabalho espiritual para as pessoas, mostrando que a Legal. religiosidade ela não é e nunca será maior do que a espiritualidade. Isso falta hoje no ser humano. As igrejas estão lotadas, pessoas que andam de carrões, apartamentos Lotadas e vazias. Lotadas e vazias, né? Exatamente, meu irmão. Está lotada de gente vazia de espiritualidade. Exatamente. Então, esse trabalho para nós vai ser fundamental. E um outro trabalho que eu iniciei foram as palestras, que eu tenho feito algumas lives, tenho feito algumas conferências pelo Zoom. Fizemos para a Europa na semana passada, onde atingimos Bruxelas, Alemanha, França, Inglaterra e esses países. Essa semana nós fizemos para o Mercosul, por intermédio da Jetro International, que é a organização da diplomacia civil, uma das mais importantes no mundo, onde a gente tem como mentor o Dr. Teras, que é um fenômeno, é um cara que, se você falar assim de conhecimento dentro da parte de espiritualidade, esse camarada é um líder. Então, eu tenho feito algumas assessorias e algumas pessoas que precisam, têm buscado, têm procurado. Então, eu espero um momento para que abra-se a oportunidade de fazer presencial, meu irmão. Porque eu não quero fazer as pessoas chorarem, entendeu, Matheusão? Eu quero incentivar as pessoas a viver, a ser campeão de verdade, a ter uma mente campeã. Legal. A ideia é isso, né? É provocar ou gerar transformação, né? Pode ser que chore, mas assim, que o choro possa transformar nisso, né? Possa dar um renovo, né? Um vigor para a pessoa vencer as suas dificuldades, os seus medos, enfim, né? Os desafios com os quais ela vai deparar e continuar, né? Seguindo em frente, assim, né? Acho que isso é muito legal, cara. E quem sabe, depois que passar tudo isso daí, quando agendar coisa pro Brasil aí, não me avisa, hein, cara? Eu tô falando em relação a chorar, porque muitas pessoas podem achar que é um testemunho de igreja o que eu quero dar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. É lógico, se eu puder ir na sua igreja e falar do que aconteceu e mostrar hoje o que eu conheci e o que eu sei, então é importante. Mas justamente incentivar dentro de empresas os trabalhadores que estão desmotivados, os patrões, cara, que já não sabem o que fazer para motivar o seu grupo de vendedores, os seus empregados, os seus colaboradores, entendeu? Os hospitais, cara, os enfermos, médicos que não sabem mais o que fazer. Então, é uma palavra justamente para mostrar um caminho, que é um caminho importante para que a gente possa viver, pelo menos deitar no travesseiro e descansar sabendo que outro dia vai chegar e nós vamos vencer. Ainda que seja dolorido, porque nenhum campeão ele se forma sem dor, né? Verdade. Existe até uma frase que diz: sem dor, sem ganho. Muitos jogadores, muitos lutadores colocam isso no braço. Isso, no pain, no gain. Exatamente. Então, mostrar justamente esse fato, cara, que um campeão ele gera a partir do momento que você não desiste. Porque todo campeão ele treina diariamente. Todo campeão ele vive faminto, mas ele nunca sacia a sua fome. Porque ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. É uma busca por se superar, na verdade, né? Não é só para provar, não é nem para provar nada para ninguém, mas para o cara se superar, né? Superar os seus próprios limites, assim, né? E sempre além, né? E para isso tem que ter treino, tem que ter disciplina, né, cara? Exige pra caramba. Veja, atleta, assim, não só atleta, é que o atleta é um exemplo, assim, clássico, né, pra gente. Porque o cara, ele abre mão de muita coisa, ele tem que ter muito foco, ele tem que ter disciplina, né? Os caras treinam pra caramba, seja no futebol, no basquete, na luta mesmo, né? Eu gosto pra caramba de luta, assim, cara. Os caras, eles, é muito treino, cara, é muito esforço, assim, muito foco, assim, pra se superar, né? Pra conseguir atingir o objetivo. Eu até cito essa questão de luta como exemplo. Se você pegar um cara que luta o MMA, Matheusão, ele toma porrada hoje à noite, ele se arrebenta todo, ele sai do octógono sem enxergar.
Daqui uma semana o cara tá treinando de novo para a próxima luta, meu irmão. Pois é, Entendeu? cara. Ele não desiste. E o mais interessante é que esse cara que perdeu, que treinou para a próxima luta, ele vai encontrar pessoas que vão apostar nele na próxima luta para ele ganhar. Sim. Então os caras não desistem. Matheusão, sua imagem está meio desfocada. Será que é a minha internet ou é a sua? Pra mim tá boa as duas aqui. A sua É, tá boa, a estranho. minha tá bem boa a minha. A minha não tá. Será que é a internet, cara? Não tá não. Para mim tá desfocado, mas Melhorou? vamos. Não, não, mas vamos lá. Tá, Vamos lá. O importante é ouvir. pra mim tá beleza aqui, cara. Então, Matheusão, a questão é essa, cara. O vencedor, ele tem que saber que todo dia pessoas vão chegar do lado dele tentando tirar o foco e ele tem que manter o foco. Entendeu? As Sim. atitudes externas não podem influenciar na minha vida interna, naquilo que está dentro de mim, da Uhum. minha determinação, daquilo que é a minha vontade. E eu acho que o ponto fundamental e principal disso tudo é Deus, cara. É Deus. Sim. Você fez uma live a semana passada, meu irmão, com um camarada. Eu não conhecia, Matheus. Eu não conhecia. E quem olha a gente tatuado, O né? Esse Bruno camarada. Taioli. Pô, o cara é fantástico, meu irmão. O cara é fantástico. Fantástico. Gente boa demais, é. Ele morava aí, Rapaz. cara. Aliás, assim, o É. Bruno, ele morou aí um tempo. Eu tenho uma prima também, né, a minha Laquésia, o marido Uhum. dela, o Rodrigo, a filha delas, a Vitória, que moram em Milão. Já tem, sei lá, acho que uns 18 anos ou mais, assim, cara, que Muito eles tempo, moram hein? aí. E eles caminharam um tempão com o Bruno, né, enquanto o Bruno estava aí. Uhum. Agora tem o Girafa também, né, nosso amigo, que é tatuador, que foi um dos Sim, o caras até Juliano que falou. ajudou muito o Juliano. O Girafa tá aí também, cara, Ele tá falou. pertinho de O vocês Juliano aí. falou comigo. Pois é, e o É, Brunão é doidão, né, cara, assim, mas ficou, ele, pô, um cara de Deus, assim, cara, um cara que, e é engraçado isso, porque a gente ainda tem esse estereótipo, assim, né, cara, a gente é tatuadão, alargador, e aí os caras, as pessoas ainda têm essa coisa, né, cara, de olhar e te julgar, cara, assim, é. o nosso cérebro faz isso muito rápido, cara, assim, né, é questão de segundos, assim, pra Uhum. gente olhar para alguém e já estabelecer um julgamento para as pessoas. Eu acho legal, eu falo sempre aqui dos ensinamentos de Jesus, né, cara, e uma das coisas que ele fala é isso aí, não julguem, né, não julguem para que vocês também não sejam julgados, Não assim, sejam né, cara. julgados, verdade. E você falou do livro pela capa, o cara olha a capa, esse livro é bom, né? E às vezes vai ler o Uhum. livro, é uma droga, cara, né? Horrível, né, É cara? verdade, é E as verdade. pessoas também, cara, às vezes ela tá lá, eu não sei mais como falar isso aqui, tá bem vestido, mas o que é bem vestido? Porque assim, o cara que gosta de roupa social, ele vê o outro com roupa social, ele acha que o outro tá bem vestido. Eu não gosto de roupa social, com todo respeito com quem gosta, mas eu não gosto, eu uso bermuda, eu uso camiseta, cara, tênis, cara. Então, assim, quando eu tô assim, pra mim eu tô bem vestido, cara. Então, assim, tem essa coisa do cara te olhar, assim, te julgar. E uma vez, até eu conversava com uma pessoa a respeito disso, né, cara? O cara olha pra mim, assim, ele acha que eu sou qualquer coisa, cara. A última coisa que ele acha que eu sou é que eu sou missionário, que eu faço trabalho social, que eu tirei um monte de gente da rua, lá da Cracolândia, onde eu fui morar com a minha esposa alguns anos atrás. A gente Fantástico. tirava os caras da rua, mandava para a clínica, acompanhava todo o tratamento, e quando o cara terminava o tempo dele de recuperação, quando ele não tinha mais vínculo familiar, eles vinham morar com a gente. Até o começo desse ano ainda a gente estava nesse modelo ainda, né? Agora que a gente está morando só nós três, assim, né? Mas a gente viveu muitos anos assim. Então, às vezes, o cara olha para você e ele te julga, assim, mas ele não consegue ver o que está dentro de você, né, cara? Assim, ele não consegue enxergar o coração. E isso Deus enxerga, cara. E Com isso é demais certeza. em Deus, assim, cara, porque ele consegue enxergar dentro de nós, cara, nas profundezas, assim, da nossa alma. O olho de Deus vai lá, ele conhece as nossas intenções, cara, assim, sabe? Conheço. Então eu aprendi a viver a partir disso, do olhar de Deus, as minhas intenções, as minhas verdades, assim, tudo que eu faço, né? Sempre considerando que Deus ele está em todos os lugares, ele está comigo, ele está me vendo, né? Eu tenho Uhum. buscado aprender com ele, né? A ser quem a gente tá sendo hoje, né? Está tentando ser hoje. É sensacional. E hoje nem todo mundo que anda de terno, nem todo mundo que tem avião, que tem carros importados, dentro dele existe algo de valor.
Exatamente. Aliás, os maiores ladrões, assim, estou falando da nossa realidade aqui, né, do nosso país, eles se vestem assim, né? A máfia italiana se vestia assim, né? A gente É, olha para os filmes lá atrás, assim, né, cara. é. Então, não dá para, realmente não dá para Então ter isso como base. eu vejo hoje a internet muitos jovens mostrando poder financeiro e induzindo as pessoas a irem naquele caminho. O cara bota Sim, uma Lamborghini, bota um avião, vai buscar fulano e volta, faz ciclano. Então, uma pessoa que não tem isso ou que não teve uma expectativa para ter, porque todos nós podemos ter, ninguém é sim, melhor do que ninguém, Mateusão. Hoje, sim. inclusive, eu falei com a minha esposa, falei assim, hoje à noite com o Mateusão na live, eu vou falar isso que eu estou te falando agora. Aí ela o quê? Eu falei, se a gente fosse Deus, a metade dessas pessoas que estão passando por nós aqui, a gente já tinha eliminado muito tempo. Pois é. Porque existem pessoas feias, pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas... Então, a gente, se fosse Deus hoje, nós, como homem, Deus desse esse poder, a Sim, gente ia eliminar metade dessas pessoas. Só que Deus, ele é o contrário. Em vez dele eliminar, ele traz para mostrar que nós exatamente. podemos nos transformar. Então, quando você olha É para a isso. internet e vê essas pessoas mostrando uma prosperidade falsa, quem está vendo e não teve ainda a oportunidade de alcançar ou não tem um sonho, ela começa a se frustrar, cara. Então aí começa a depressão, síndrome do pânico. É o cara que tinha tudo e hoje não tem nada, entendeu? É Sim. o cara que não tem nada e não tem perspectiva de ter alguma coisa. Uhum. Boa noite, Filipão. Tamo junto, meu irmão. Então, o que a gente tem que fazer, Mateusão, eu com esse meu trabalho, você com o seu trabalho, o Bruno com o dele, seja quem for, é mostrar a verdade, Sim. entendeu? Não estou falando aqui, mais uma vez, de religião, de crente católico, eu não estou falando isso. Não, Eu não. estou falando de realidade, meu irmão. A realidade é, se você não trabalhar, você não come, se você não lutar, você não vence, e se você não sonhar, você não alcança. Uhum. Então, hoje a pessoa está trabalhando, infeliz dentro do trabalho, mas também não procura uma melhora, meu irmão. Uhum. Você é um tatuador, o Juliano é tatuador, o outro é tatuador, mas por que que um faz mais do que o outro? Às vezes está faltando em você uma busca melhor, num estudo, numa capacitação, num atendimento melhor ao seu cliente, entendeu? Às Uhum. vezes o cliente vai no seu estúdio, ele vê que você é um cara que desenha muito, mas às vezes você não deu a ele aquilo que ele foi buscar, cara. Porque a Exatamente. pessoa que vai tatuar, Mateusão, eu falo isso porque eu tenho muita tatuagem, eu não entro ali com a intenção de ouvir nada da pessoa que vai me tatuar, meu irmão. Eu quero o resultado. Mas se a Sim. pessoa me der uma palavra na hora que eu preciso, ali dentro daquele estúdio de tatuagem, a minha vida vai mudar. Uhum. Isso é no boteco, isso é no restaurante, isso é no trabalho, isso é dentro da igreja. Não tem lugar, meu irmão. Para você mudar a sua Uhum. vida, você não precisa se converter, você não precisa ir para a igreja, nada. Você precisa falar o seguinte: Deus, transforma a minha vida e vem comigo, meu irmão. Exatamente. Porque Até porque aí, Deus está em todo lugar, cara. Né? Eu exatamente. vivi cada coisa dentro de prostíbulo lá na Cracolândia, para você ter uma ideia, assim, né? Eu e minha mulher dentro de prostíbulos, e a gente já viveu cada coisa com Deus em lugares assim, cara, sabe? Em lugares que as pessoas menos imaginam, né? Que ia encontrar alguém falando do evangelho, do amor de Deus, de vida transformada, né, cara? Assim, Deus está lá, cara. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja, Ele te ama e ele vai estar lá, cara. É como você falou, você só precisa abrir seu coração e falar com ele, ó, vem, eu preciso, eu quero, não consigo sozinho, o senhor tem que me transformar, né? É, É bem isso. e o interessante, Matheusão, que quem transforma é o Espírito Santo, tá? A partir do momento que você fala, Deus, toma conta da minha vida, ele vai tomar, mas quem vai te incomodar para mudar o seu jeito, o seu modo, o seu pensamento é o Espírito Santo. Exatamente. Então, o que que adianta muitas vezes a pessoa falar, eu sou isso, sou aquilo, por fora, mas por dentro ainda, cara, é um túmulo. Entendeu? É como a Bíblia diz, cara. É um túmulo que passaram um cal, aí a pessoa passa e fala, poxa, olha que coisa linda, mas ali dentro é um defunto, meu irmão. Exatamente. E o mundo hoje, ele está cheio de abutres querendo comer esse defunto. Sim. As pessoas hoje, o mundo hoje está querendo tragar as nossas vidas. Então, se a gente não tiver um pensamento, cara, diferente, a gente não muda. Eu te falo isso porque até pouco tempo atrás, eu era um cara que desejava as pessoas que se ferrassem. Sim.
Entendeu? Ah, tá dando certo para mim. Eu era assim, Mateusão. E o que aconteceu? Cara, eu tomei uma porrada dentro de mim. Eu falei, pô, não posso fazer isso. Todo mundo merece, todo mundo merece a chance, todo mundo merece vencer. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver diferente. Essa semana agora eu botei um texto no Instagram. Se você olhar ali, tem poucas curtidas, poucos comentários, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, meu irmão. Entendeu? Porque quando você está na bebida, quando você está no cigarro, quando você está na droga, na prostituição, quando você está na farra, a galera está em cima. É verdade. É um barco, Mateusão. Quando você está ali, o barco tá tudo inundado, você está no barco, todo mundo quer estar dentro, meu irmão. Agora vai lá, na hora que você construiu o barco, ver se tinha alguém. Não tem não, meu irmão. Ninguém. Sim. E a verdade nos desafia, né, Marcelo? A verdade te faz olhar para você, reconhecer os seus erros e as suas falhas. Certeza, cara. E você às vezes olha e fala, meu, eu tenho muita falha, eu tenho muito erro, né? E aí nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem coragem para fazer isso. E, cara, eu sou isso, olha quanta coisa errada que precisa mudar em mim. Então às vezes as pessoas preferem fugir da verdade, né, cara? Fugir daquilo que confronta elas e ficar vivendo uma vida assim, né? De aparência. Erros, né? Sabe, fingindo que tá tudo bem, que contornando suas falhas, assim, evitando, ao invés de entrar em contato, né, em confronto com aquilo que é um problema dentro dela, para tratar, para mudar. É mais fácil hoje a gente julgar o nosso presidente do que ficar em casa, no momento de isolamento. Entendeu? Né? Ah, o cara não presta, mas o que eu tô fazendo? Eu tô ficando em casa? Eu tô cuidando da minha família ou eu tô saindo? Então não. A tua imagem travou aqui, Marcelão, para mim. Foi a sua ou a minha, Matheus? A sua, agora voltou, agora tá beleza. Deu uma travadinha na sua. Mas pode ir, que agora tá normal. Então, o que acontece, cara? É muito mais fácil eu julgar hoje a polícia que matou um inocente lá no Rio do que entender, cara, como que esse cara vive diariamente com a família dele. Errou por matar inocente, errou, uma vida inocente, isso aí dói, isso aí foi uma perda, isso é errado. Mas o que está por trás? Então aí a gente pega esse cara que cometeu esse erro e julga toda uma corporação. Ah, a polícia não presta, os médicos não prestam. Cara, a gente aqui na Itália, Mateusão, a gente vê a ambulância passar de 2 em 2 minutos na porta aqui de casa, meu irmão. E ali dentro era uma vida precisando somente de uma oportunidade para mudar. Mas aí as pessoas julgam, achando que todo mundo tem que ser igual a ele. Não tem, cara. Enquanto eu não mudar, eu não consigo mudar ninguém. E para eu mudar as pessoas que estão à minha volta, o primeiro passo tem que começar dentro de mim. Não é minha esposa colocar uma saia gigante, tampar o corpo todinho. Hoje, a partir de hoje, eu vou para a igreja e minha vida mudou. Aí sai da igreja, mete pau em um, faz isso com o outro. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Tem que mudar o coração, cara. Tem que mudar o coração. E a partir do momento que Deus muda o nosso coração, a nossa mente é transformada. É aquela palavra chamada metanoia, né? A nossa mente é transformada e, consequentemente, a nossa atitude é transformada. Conversão é isso. É uma mudança de direção. Você estava indo aqui, você fez uma conversão e você começa a seguir por um lado oposto. Né? Então, assim, você muda o coração, muda a mente, consequentemente, você muda o estilo de vida, cara. Você muda a forma como você lida com as pessoas, os seus relacionamentos, a forma, inclusive, como você lida com seus bens, com o seu dinheiro, né? Que antes era tudo para mim, é tudo para mim. Você entende que você tem que ser generoso, cara, que Jesus ensinou generosidade, né? Contrariando o que muitas igrejas ensinam hoje, que você tem que ter. Deram um nome, deram um apelido, né? Colocaram o apelido de prosperidade para ganância. Vamos falar a verdade aqui, cara. É verdade. E se esconderam, né, a ganância por trás desse nome de prosperidade. Prosperidade era Jesus, não tinha nada. Dormia na casa de um, comia na casa do outro, fez um travesseiro de pedra, tá? Andou com a escória lá da sociedade da sua época. E aí você fala, que dinheiro que ele tinha, sabe? No entanto, foi a pessoa mais próspera da história que já existiu, cara. Por quê? Qual que era a prosperidade de Jesus? Todas as pessoas que se aproximaram dele
Ele sempre teve algo para oferecer, para dividir com essas pessoas. Glória, E o que ele Mateusão, tinha isso para aí. dividir, cara, o que ele tinha para dividir durava para sempre, cara. Era eterno. É por isso que eu tô aqui hoje, é por isso que você está aí hoje, porque aquilo que Jesus tinha dentro dele, que era a palavra de vida eterna, chegou na minha vida, chegou na tua vida, tem chegado na vida de um monte de gente, cara, sabe? Essa é a prosperidade que eu quero para minha vida, cara. Isso eu quero ter para dar. Ter Fantástico. Jesus, ter vida para dar, cara, para as pessoas, assim. Fantástico. E sempre que eu puder, eu quero fazer isso, cara. É bom demais. E Jesus também fala assim, a palavra de Deus fala assim que é mais bem-aventurado, é melhor dar do que receber. E quando a gente experimentei isso ao longo da minha vida, cara, recolhendo gente para minha casa. Eu não tenho grana, nunca tive, mas Deus sustentou nós, cara, nesse tempo todo. E teve época de ter 15, 16 maloqueiros dentro da minha casa, mano. Pensa, velho. E os caras comem pra caramba, Marcelo. Que nem frango de granja. Já foi na granja? Né? A granja tá tudo escura. Uma hora da manhã. Se acende a luz da granja, os bichos começam a comer. Minha casa é assim também, cara. Mas eu vejo assim, Deus cuidando de tudo, cara. Deus providenciando. Mariana vendia doce na rua para nós pagar o aluguel e para nós poder sustentar o projeto, porque a gente acreditava naquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas, cara. Assim. Então essa prosperidade eu quero para minha vida, cara. Ter, para dar mais, ter mais, doar mais, abençoar mais gente, cara. Deus fica feliz com isso, cara. Todo mundo conhece João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, tal. Mas ninguém conhece 1 João 3,16, 17, 18. Como se alguém vê o seu irmão passando necessidade, né, e não faz nada para ajudá-lo, como o amor de Deus pode estar nele? Como você pode falar que o amor de Deus está em você quando você olha para o seu irmão? Isso é 1 João 3,16 até o 18 ali. Lê lá depois, quem estiver na live aí, lê. Isso vai mudar a sua vida também, seu jeito de pensar. Como é que eu posso falar que Deus está em mim se eu olho para o meu irmão e eu não vejo ele em necessidade e não faço nada para ajudá-lo, cara? É muito louco. O evangelho é louco por causa disso, cara. Com certeza. Demais, cara. É loucura para os sábios, né? Sim, cara. O foco não é mais eu, cara. Sabe? Jesus é o foco e eu sou a gente passa a ser um instrumento dele, cara. É muito louco. É top demais. E aí tem um detalhe, Mateus, que é o seguinte, não é ser bobo também, tá? Exatamente. Não é ser bobo. As pessoas que você colocou na sua casa e você batalhou por elas, eu tenho certeza que você e sua esposa, momento algum, foram bobos. Vocês sabiam o que estavam fazendo. Com certeza. Então você ajuda as pessoas, tranquilo. Mas será que a pessoa que você está ajudando está com força de vontade para trabalhar, está com força de vontade para aprender, está com força de vontade para se colocar de pé? Ou só quer a sua ajuda porque sabe que você tem? E no andar da carruagem a gente começa a perceber isso, né? A gente começa a ver esse aqui, esse tá indo, esse tá, se for o outro já não, né? É verdade. Você tem que fazer todo um trabalho para ver se o cara desatola, né? Você pega um irmão gêmeo, eles são iguais, porém são sentimentos e atitudes diferentes. Totalmente. Então, eu acho que a sensibilidade de você entender o que você pode ou não ajudar e fazer, isso aí parte de dentro de você, mas Deus ele direciona isso também. Com certeza. Entendeu? Porque as pessoas às vezes estão ouvindo aqui e vão falar, não, agora eu tenho que ajudar todo mundo. Não, você não precisa ser bobo. Você vai saber o momento certo de ajudar e de ser ajudado. Sim. E ajudar com inteligência, como você está falando, verdade, né? Do jeito certo, assim, né? Legal Com demais. certeza. Ô, Marcelão, pô, conversa boa, cara. E eu acho que vai cair, Mateusão. Vamos continuar Vai, depois. daqui a pouquinho, cara. Mas, Falta ó, tempo? Aqui ainda, aqui não tá mais, deve faltar uns 5 minutinhos aí, cara. Alguma coisa assim. Talvez até Aqui menos. Tá Daqui a 7h59, hein? então daqui a pouquinho já vai acabar já. Mas desde já eu quero te agradecer, Marcelão, por esse tempo aqui, por essa conversa gostosa que a gente teve. Agradecer a galera aí nossos amigos aí, a galera que tem participado disso. Eu acho que, tenho certeza, né, que esse papo aqui edificou muita gente, cara, né? E vai edificar as outras pessoas que vão assistir isso aqui depois. Porque vai ficar lá, né, no Insta, vai pro YouTube, né? Então eu sei que tem um monte de gente que visualiza depois, que no momento não pode. Eu sei que isso aqui vai ser um instrumento de Deus também para abençoar a vida dessas pessoas. Cara, obrigado, Marcelão. Demais mesmo. Que Deus te abençoe, sua família aí. E tamo junto. Mateusão, eu que agradeço, cara, pelo desenho fantástico. Parabéns, parabéns, parabéns. Vou marcar aí, ó. Tá aí, top, top, top. Me surpreendeu, tá? Que isso, cara. Presente. Que Deus abençoe você, a sua família. Amém, conte cara. comigo, com a minha família. Vocês, a partir de agora, vocês têm uma família junto com a família de vocês.
A todos que Obrigado, estão cara. nessa live, muito obrigado. Eu acho que o Instagram tinha... Meu pai, meu filho acabaram de entrar. Amém. Legal. Olha ele aí, ó. Fala, meu Olha o meu irmão. amigo monstro aí, ó. Como é que tá, Marcelão? Tudo bem, Seja bem-vindo, Matheusão? viu, cara? Que Obrigado, meu legal a irmão. gente ter esse tempo junto, cara. Com Nossa, certeza, é um prazer, cara. É um prazer. Como é que você tá? Tudo bem? graças a Deus, tudo bem, cara. Estamos atravessando, né, esse período novo aí pra gente, né? Verdade. Mas, com fé em Deus aí, vamos passar, né? Essas coisas passa, né? Uma hora passa. Com É. E certeza. é importante nesse período, né, a gente buscar recurso, né? Recurso interno, vamos dizer assim, para a gente lidar com tudo isso, né? A Verdade. Carla tá aí, ó, tua esposa, hein? Tô vendo ela Tá. aí, ó. Tudo Essa é a fã bom, número Carla? um. Legal, cara. Bem-vindo, viu? Bem-vindo aí com a gente. Ô, Marcelão, cara, legal demais ter você aí, viu? Tem um outro Obrigado, meu amigo irmão. meu, o Fabião, que tá entrando. Fabião tá na Bolívia, tá morando na Bolívia agora. Que Gente boa legal. demais. Morou um tempo com a gente. Fabião é missionário, ele trabalha entre índios, assim, né? Ele, a esposa dele, a Marta. A Marta é paraguai e eles trabalham na Bolívia como missionários, assim. Gente boa Fantástico, demais, hein? assim. Fantástico. Galera, todo mundo bem-vindo aí, viu? Legal demais ter vocês aí. Só para quem está chegando agora aí, né? Os nossos amigos que estão chegando aí para participar dessa conversa. O Marcelo, ele é casado com a Carla. Ele é pai do Lianco, né? E da Liara, não é isso, Marcelão? Isso mesmo. O Marcelo é gestor esportivo de jogador de futebol profissional. O Marcelo é palestrante e coach motivacional também, né, Marcelão? Isso aí. Marcelo mora em Turim, na Itália, e é o meu amigo monstro, com quem a gente vai conversar aqui hoje. Marcelão, muito bem-vindo, viu, cara? Legal ter você aqui com a gente. Eu sei, né, na verdade, a minha história com o Marcelo, eu acabei conhecendo o Marcelo através de um amigo comum que nós temos, né? Que é o Verdade. Juliano Caberlin, de Catanduva. O Juliano que é um artista, um tatuador, né? E Monstro. muito amigo meu. Monstro na tatu, monstro. Um abração pro Juliano, pra Lívia, que são grandes amigos. Olha o que ele fez no braço do Marcelo. Fez nas minhas pernas também, cara. Estão tudo rabiscados. O Marcelo, eu brinco com o Juliano e falo que esses caras, esses amigos nossos que são tatuadores, assim, é uma amizade que fere a gente, né, cara? Verdade. Amizade que fere. Mas abração, Juliano, Lívia, grandes amigos nossos também. E através desse amigo comum a gente acabou se conhecendo, né? Deus prepara tudo, né? E Verdade. estamos aqui hoje, cara, né? Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu sei que você tem uma história longa aí, assim, né? Você viveu Grande. muita coisa, assim, na sua trajetória, assim. Eu tenho acompanhado algumas lives, assim, algumas histórias suas. E, cara, demais, assim, a sua trajetória, né? A sua e da sua família, na Com verdade, né? certeza, é o grupo, é o grupo. E é o grupo, cara, né? Tem que ser, né? Então, assim, acho muito, muito legal, assim, tudo isso que vocês têm atravessado e essa base, né, de Uhum. família sólida, isso eu considero extremamente fundamental, né, cara, na nossa jornada aqui. E, bom, eu queria que você ficasse à vontade, se apresentasse e contasse um pouco, né, para quem não sabe também, o Marcelo é pai do Lianco. O Lianco é jogador de futebol profissional, né? E Isso. o seu genro também é jogador de futebol, né? É Que é o verdade. Maicon, né? É o Maicon. Caramba, a família aí é só esportista, só atleta, hein, cara? Só Só os campeão. craques. Cara. Mas, ô, Verdade. Marcelão, se apresenta aí, fica à vontade. Esse espaço é pra gente fazer isso, trocar uma Beleza. ideia, ouvir também, né, aquilo que você tem para compartilhar com a gente. Uhum. E isso tem sido muito legal porque eu recebo algumas mensagens depois das pessoas, cara, como foi bom aquilo, eu ouvi aquela conversa sábado, isso me fortaleceu, não sei o quê. E eu sei que você tem, cara, algumas histórias incríveis, assim, eu já sei de algumas, né? E, cara, fica à vontade aí, cara, conta um pouquinho sobre você. Beleza, Matheusão. Primeiramente, agradecer, cara, a você essa oportunidade. Deus, quando ele prepara o caminho, o homem ele não consegue intervir. Isso é uma Sim, certeza, como 2 e 2 são 4, cara. sim. O Juliano, ele falou, Marcelo, será que você consegue fazer uma live com o Matheusão? Eu falei, cara, na hora. É só ver a data. Vi que sua agenda estava um pouco
cheia. Mas passou muito rápido, né, cara? Há uns 20 dias, mais ou menos, 18 dias, Sim, começamos a conversar. Aí você, dia 12 sim, tem como? Eu falei, com certeza. E para mim é um grande prazer, tá, Matheus? Você abrir a sua casa, abrir esse é isso. espaço. Algumas pessoas aqui que me seguem, amigos, o Caio tá aí, já deu um oi. Te amo, Caio, Sim, somos parceiro demais. legal, Caio. É, E é isso, o Mateusão. Na verdade, eu queria primeiro falar um versículo da Bíblia, que esse versículo eu acho que ele vai encaminhar toda a nossa conversa, que está Legal. em Neemias 6, versículo 3. Diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E esse texto, Mateus, ele fala justamente, cara, de toda a construção da minha história. Porque Sim, Neemias, como servo de Deus, ele teve um propósito de reconstruir um muro que havia sido derrubado pelo Império Babilônico. E quando ele conseguiu essa autorização para construir esse muro novamente, reconstruir o muro, esse texto que nós lemos é exatamente o momento em que ele estava no auge dessa construção, que Sambalate, ele envia alguns mensageiros e diz para ele o seguinte: Neemias, sai fora daí, cara, vão andar com a gente aqui. Para que você vai perder esse tempo? Então ele dá essa resposta: para que eu vou descer? Por que eu vou parar essa obra? Para andar com vocês? Então, o que eu quero trazer, Mateusão, em relação à minha história? Que quando você tem um projeto, quando você tem um propósito, você tem que estar muito decidido naquilo que você vai fazer. E o ponto principal da sua decisão é de como traçar o caminho para esse projeto e quem são as pessoas que estarão ao seu lado nesse momento. Eu fiquei sabendo um pouco da sua história, daquilo que você e sua esposa fez. Para mim é fantástico, fantástico. Eu te falo que o seu caso da sua esposa é um em um milhão, meu irmão. Tomar a decisão que vocês tomaram de cuidar das pessoas que vocês cuidaram, de pessoas que às vezes nem 100% delas chegaram ao objetivo que vocês queriam, mas se uma chegou, já é uma glória, meu irmão. sim. Então, o principal de toda essa história, que eu vou contar parte dela aqui hoje, é saber quem está ao seu lado para construir esse muro, para reconstruir a sua vida. Então, eu tenho 43 anos, sou casado há 20, vou fazer 24 anos de casado, tenho os 2 filhos, o Lian com a Liara que você citou, 2 Yara tá bênçãos. aí, inclusive, ó. Tá, ela tá Ó, mandou um ligada. oizinho e tá aí, ó. E na Ucrânia é 1 hora a mais, hein? Nossa. Isso é valente. Então, assim, são os presentes que Deus deu para mim e para minha esposa. São 2 filhos maravilhosos que a gente pode dar para eles aquilo que eu não tive, porque quando eu tinha 7 anos o meu pai foi embora, perdi a referência do homem, perdi a referência daquilo que é um líder dentro de uma casa. E na minha juventude usei muita droga, tive andando por caminhos terríveis, tive um livramento de morte já ainda adolescente, de adolescente para jovem, quando eu ia me encontrar com os amigos que usavam drogas comigo, e minha mãe disse para eu não sair naquela noite, eu não saí, e aquela noite um carro passou, e um dos elementos dentro do carro desceu e metralhou todos aqueles meus amigos que estavam ali, então 5 deles morreram, e eu fui o único que sobrevivi, porque a minha mãe fez eu ficar em casa. Caramba. Então, quando Deus ele tem um propósito, quando Deus tem um projeto para as nossas vidas, eu não estou falando de religião não, tá, Mateusão? Eu Sim, estou falando de Deus, cara. sim, Porque tá Deus, certo. ele é o centro das nossas vidas. Ele é Isso aí. o amigo melhor, ele é o companheiro fiel, ele nos ama incondicionalmente. Eu na droga, Deus me amava. Eu sem droga, Deus me ama. Então, eu quis dar para minha família, casei muito cedo, e eu quis dar para minha família aquilo que eu não tive, que era a figura de um homem que pudesse conduzir a sua família. Sim, E essa condução, Mateusão, não foi tão fácil, cara. Porque logo que eu me casei, por ser muito jovem, a minha esposa muito jovem, não tinha experiência de vida, não tinha experiência de família. Minha mãe, sim. 100% sensacional, cuidou dos 4 filhos com muita dedicação e amor. Então, isso foi uma parte de um grande ensinamento para que eu pudesse ter os meus filhos, a minha família e poder cuidá-los. Mas eu e a minha esposa, nós aprendemos tudo, foi na porrada, meu irmão.
Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, a gente não tinha um salário muito bom, então as dificuldades vinham. Então nós Vocês mora... decidimos. Desculpa interromper, vocês moravam Uhum. no Espírito Santo, né? Isso, nós somos de Vitória, Espírito Santo. Nascido e criado, meus filhos são de Vitória, Espírito Santo também. Sim. E até os 30 e poucos anos eu fiquei no Espírito Santo. E depois eu comecei a caminhada daquilo que a gente tinha plantado lá atrás. E a nossa história é uma história assim, muito, muito linda, porque mostra o que é a resiliência, cara. E nas minhas palestras, algumas pessoas que eu já tenho atendido, por causa da pandemia, não tem como eu fazer palestra presencial, mas eu tenho tido muita procura de pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma direção. Então, eu tenho feito isso. E a resiliência ela é o ponto fundamental para tudo. É na resiliência que você consegue entender o que vai acontecer depois, e quando acontecer o depois, você vai estar pronto para receber a sua bênção, a sua vitória, e chegar ao local que você sempre esperou. Então, quando meu filho tinha 5 anos de idade, ele tinha um certo apego com a minha esposa, e era tão grande, só para vocês terem uma ideia, quando chegava o momento da minha esposa ir jogar um lixo, sair de casa, do apartamento, jogar um lixo, 100 metros, para ele é como se ela tivesse pego a mala e sumido, que não ia voltar nunca mais. Ele era muito apegado a ela. Então, com isso, nós fizemos um trabalho dentro de casa para tentar fazer ele se soltar, ir para a escola, ter amizades, porque isso é uma dificuldade com a criança. E se ele cresce daquela forma, automaticamente ele teria algum problema maior. Sim. Então, colocamos ele numa escolinha de futebol e assim, com 2, 3 aulas, o professor, que foi um ex-jogador profissional de um clube no Brasil, chamou a mim e a minha esposa e disse o seguinte: esse camarada aí tem um talento que vocês não têm noção. Aí eu pensei, poxa, 5 para 6 anos, já identificar que ele tem um talento, ou você é muito bom, ou você é muito mentiroso. Mas realmente... É isso. Mas realmente, cara, ali foi a chave da virada da vida do meu filho junto à minha esposa, naquele apego que ela tinha. Ele começou a se soltar, começou a viver com outras crianças, começou a ir para a escola, começou a ter uma vida normal de uma criança. Então, quando chega 7, 8 anos, que ele já estava ali jogando futebol e tal, nós colocamos um projeto para que pudesse o sonho dele ser realizado da forma que os meus sonhos que eu tive não pude realizar por falta dessa pessoa do meu lado para me incentivar, para me ajudar. Sim. Então, ele participou de uma peneira no Espírito Santo. Eu me recordo que essa peneira seria às 15 horas, numa distância de 200 quilômetros da onde a gente morava. E quando nós chegamos no local, com meia hora de antecedência, a peneira havia sido adiantado o horário porque tinha tido um imprevisto com o olheiro. Não. Então, ele calçou a chuteira, sem meião, sem nada. Entrou, deu 4 dribles e meteu um golaço, Matheus. Foi o único que passou. E dali ele viajou para o Rio de Janeiro, cara. Legal. E com 10 anos morou sozinho 1 ano. E a gente querendo que esse projeto fosse realizado, a nossa família pudesse ter um objetivo. E virou o que virou, cara. Jogador profissional, jogou no Botafogo, jogou no São Paulo e hoje está no Torino da Itália. Casado, muito bem casado, tem uma filha maravilhosa. A Liara casou, o Maicon, um cara sensacional. Me deram 2 netos também abençoados. E o projeto ele está caminhando. Só que dentro dessa partida de início até o momento atual, nós tivemos várias situações, cara. Passamos uma dificuldade financeira muito grande, tivemos um período em que nós não tínhamos mais o que comer dentro de casa, ficamos praticamente 6 meses sem energia elétrica, sem poder ter uma luz, uma água gelada, e tudo por esse projeto. Então, isso nos trouxe uma bagagem muito grande, que nós entendemos que a nossa força, ela não vinha da gente, é de Deus, e que a união no momento de dificuldade e a resiliência, Mateusão, eles são fundamentais para que a gente conquiste os nossos objetivos.
E então foram assim um período muito dolorido para nós como pai. O filho ou a filha pedir alguma coisa você não poder dar, você não ter um prato de comida da melhor qualidade. Eu não falo melhor qualidade com picanha, nada disso. Um arroz, um Sim. feijão, um ovo para nós era como se fosse um banquete. Então nós suportamos isso junto. Foi um momento assim muito delicado, muito difícil. Eu usava o carro que eu tinha para iluminar a casa à noite. E esse carro, um determinado dia, o oficial de justiça me tomou por falta de pagamento. Então a energia que jogava para dentro de casa também Acabou. foi embora. Nossa, Ela se foi. situação. Mas não desistimos, cara, não desistimos. Quando meu filho já tinha uma idade de entender, ele virou para mim e falou assim: pai, vamos voltar. E aí você arruma um emprego, a mamãe também, eu volto a estudar. Eu falei: qual é o seu sonho? Ele falou: meu sonho é ser jogador. Eu falei: então você vai ser jogador. O nosso sonho é o seu sonho, é o sonho da sua irmã. Então, assim, não foi fácil, cara, não foi fácil, porque nessa hora os sambalates, eles chegam. Desce daí, volta, eu te falei que dava errado. Eu não te falei, ninguém falou nada, Mateusão, mas nessa hora todo Sim. mundo falou. É, Você pode observar isso. Você compra um carro, uma pessoa vai chegar para você em qualquer momento e falar: poxa, esse carro bebe pra caramba, esse carro quando quebra dá uma despesa grande. Você pode ter certeza, porque não tem uma pessoa que esteja do seu lado que te impulsione para vencer. Então aquela sim, que está ao seu lado é que você tem que valorizar. sim. Então nós nos unimos de uma forma muito poderosa, vamos dizer assim. Chegou um Natal, cara, que é incrível. Nós tínhamos um frango e um refrigerante e minha esposa dividiu o frango e o refrigerante para comer no Natal e no Ano Novo. Metade para Natal, metade para Ano Metade Novo. para lá e metade para cá e vão, E o cara, refri também, o e o refri refri também. também. Meia garrafa pro Natal, pro Papai Noel. Mateus, cara, eu vou te falar Que de todo o luta, meu né, cara? coração, cara. Foi o melhor Natal e Ano Novo da nossa vida, cara. Porque nós vimos que o banquete ele não é mais importante do que a união. Sim, Nós vimos que o banquete não é mais importante do que o amor à família. Poxa, mas você nunca errou com sua família? Lógico que eu já errei com minha família. Lógico que chegou o momento que eu já não aguentava. A sim. minha esposa, da mesma forma. Só que quando a gente chega num momento desse, é a hora que ou a gente cresce, ou a gente se enterra, meu irmão. E as coisas foram acontecendo. Ele jogava no Botafogo do Rio, foi vendido para o São Paulo. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar com futebol, a ter os meus recursos também. Comprei um carro, aquele que o oficial tinha levado, Deus me deu um melhor. E certa vez eu e minha esposa e minha filha num culto no Rio de Janeiro, cara, quando a gente estava saindo com esse carro, eu estava manobrando o carro e saindo, a polícia estava vindo na mesma avenida com o giroflex ligado, bem devagar, e estava tendo um jogo de futebol de um clube do Rio de Janeiro. E justamente quando a polícia passa, esse clube fez um gol, o jogador fez um gol e havia um bar próximo e eles começaram a soltar bombas. E a polícia achou que eu estava atirando neles e metralhou meu Nossa, carro, cara. Foram 12 tiros de fuzil no meu carro meu Deus. e a maior parte deles tudo do lado onde a minha filha estava sentada, cara. Caramba, cara. Quando eu olhei para trás, a minha filha caída no banco, eu achei que ela já estivesse morta. E eu desci do carro com a Bíblia na mão, cara, dessa forma. Falei: rapaz, vocês se enganaram. Eu tô saindo da igreja, tô saindo da igreja. E o cara atirando ainda em cima de mim. E nenhum tiro acertou, nenhum tiro me acertou. Só que eu acho que na hora ele deu aquele estalo e ele me abraçou e falou: rapaz, eu fiz besteira. Eu acabei com a sua vida e com a sua família. Falei: cara, você matou minha filha tá morta dentro do carro. E quando eu menos espero, a minha esposa sai do carro e fala assim: amor, Liara tá viva, nenhum tiro pegou nela. Caramba, cara. Então, houve-se ali uma experiência, porque esse policial acabou virando meu amigo depois, eu entendi toda a situação que aconteceu. E diz ele, Mateus, estava afastado da igreja, diz ele que quando ele começou a atirar em mim, quando eu desci do carro e ele continuou atirando em mim,
Diz ele que viu uma mão, cara, Olha só, e essa mão me protegia. caramba. Mão Então de Deus, ali, né, mano? rapaz, e ali ele teve uma experiência com o Senhor e voltou para a Olha igreja. só. Voltou para a igreja, não, voltou para o Senhor. Sim. Passados-se uns 2 meses, eu estava pregando nessa igreja, levando a palavra de Deus. Quando eu olho no fundo da igreja, entra ele, a mãe, a esposa, a filha, irmão, e sentam lá atrás. E no final ele falou, a minha família toda se rendeu ao Senhor, tá aí e tal. Então, a obra Legal. de Deus, às vezes, ela machuca no meio do caminho, não a obra de Deus, né? O trajeto. Sim. Porque a Sim. Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus, ele venceu e Deus nos dá a capacidade de vencer. Ele ali realizou a obra dele em cima daquele fato que aconteceu, cara. Então, a partir Doideira. dali, a nossa vida mudou totalmente, Mateusão. Não só de glórias e vitórias, mas de muitas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Hoje o Legal, meu né? filho é jogador profissional, capitão da seleção atual, capitão da atual seleção olímpica. Isso para nós é um orgulho muito grande. É um jogador profissional, um dos mais valorizados na posição dele aqui na Europa. Uhum. Então, quando você tem um objetivo, meu irmão, se você desistir, vai ser Uhum. fracasso, cara. Uhum. E a maior parte das pessoas hoje, Matheus, só para a gente concluir essa parte, a maior Sim. parte das pessoas hoje, elas precisam justamente disso, cara. Elas não precisam de abrir um livro e ver uma história. Elas precisam saber quem é o autor. Uhum. Por que que ele escreveu aquilo? Então, quando você chega com a história de um livro para uma pessoa, ela vai entender, ela vai aceitar, vai ser tocada. Mas quando você fala daquilo que aconteceu com você, você transforma aquela vida. Então, hoje, Verdade. muitas pessoas precisam disso, Matheusão, no meio do caminho de encontrar uma pessoa que possa mostrar que tudo é possível, e tudo é possível. Sim. Então, não tenho dúvida disso, meu irmão. Uhum. Você ia É falar? interessante isso, Marcelo, que você está falando, porque tem muita gente, deve ter até, de repente, aí na live, pessoas que estão vendo agora ou que vão assistir depois, né? Que tem, o filho joga futebol e tal, e a gente sabe que não é fácil, né, Marcelo? Esse caminho, essa trajetória, assim, para. Por mais Uhum, que você tenha talento, né, que a pessoa, a criança, sei lá, tenha talento, assim, vocês tiveram que abrir mão de bastante coisa. Vocês moravam no Espírito Santo, depois vocês tiveram que mudar para o Rio, né? uhum. É, não é fácil esse caminho, né, Marcelão? É verdade, Clara. E uma situação que acontece muito, Matheusão, é que os pais, de forma geral, diante de um mundo tão materialista que existe hoje, qual pai que não quer ver seu filho bem? Que cresça, que seja alguém na vida, que tenha uma situação financeira. Então, muitas pessoas, eu sempre falo isso, ela só vê o livro pela capa, cara. Ela entra na Uhum. livraria, ela pega a capa do livro e fala, não, esse livro aqui fala sobre isso. Aí vai lá atrás do livro, é por causa disso, mas não abre para folhear. Então, Sim. muitos pais hoje embutem na cabeça dos filhos que eles têm que ser um médico, que eles têm que ser um jogador de futebol, que eles têm que ser qualquer situação, qualquer profissão no mundo. Mas hoje, eles se esquecem que isso é coisa do passado. Porque antigamente não tinha o mercado de trabalho que tem hoje. Então, cada Uhum. um, ele busca aquilo que está dentro dele como sonho. Eu dou Sim. exemplo sempre do meu filho com orgulho, porque nós fizemos esse projeto, mas foi um projeto baseado naquilo que ele queria, não do que eu e minha esposa queríamos. Nós não Sim. queríamos o Isso, sucesso. Pode isso é falar. muito legal, né, cara? Você valorizar isso e apoiar o dom, né, que Deus colocou nele, assim. Isso está dentro dele, assim. Exatamente. E às vezes por dar algumas opções, isso ou aquilo. Então ele fica muito limitado. E aí ele até tenta ser uma dessas opções que você está colocando para ele, mas não está no coração dele. Ele não se Não tá. identifica com aquilo, ele não ama aquilo, ele não tem às vezes um dom natural que É. veio de Deus, né, cara, para fazer essas opções assim, e acaba se frustrando muitas vezes, né, cara, assim, Essa é a é, palavra. isso é muito importante, você perceber, né, o dom, né, que o seu Uhum. filho tem e tal, e tentar orientá-lo, né, a seguir a partir disso, né? Uhum. E a palavra certa é essa, Matheus, é frustração, cara. Quando você frustra uma pessoa, você aniquila, cara, toda a evolução pessoal e espiritual dessa pessoa.
E isso é um detalhe que eu tento trabalhar muito para mostrar para as pessoas que necessitam de uma direção que o meu sonho, muitas vezes, não é o sonho daqueles que estão ao meu lado. Sim. Então não posso eu colocar dentro dele uma vontade que é minha. Ah, eu não fui jogador de futebol, meu filho vai ter que ser. Não tem nada disso. Projetar para o filho uma coisa que você não conseguiu ser, né? De Não repente também. adianta, não adianta, Matheus. A mesma coisa você pegar agora aí seus equipamentos de tatuagem, entregar na mão do seu filho, vem cá que eu vou te ensinar. Às vezes ele vai forçado para te agradar, mas a hora que ele atingir a maturidade, ele vai falar, pô, fiz isso aqui o tempo todo e eu nunca gostei disso, cara. E as faculdades hoje elas estão cheias disso, Matheusão. Lotado. O moleque está lá estudando, a menina está estudando para ser um médico, mas na verdade o cara quer ser um engenheiro, quer ser um pedreiro, quer ser seja o que for. Então é aí que ele começa a se desviar para as drogas, para tentar achar para ele algo que conforte o desespero que está dentro dele. Porque hoje é muito fácil você manipular uma pessoa. Se eu quisesse, eu manipularia todos que estão aqui muito mais. Contando uma mentira, inventando uma história, mas não é. É. Tá certo. Ô Marcelo, você joga futebol também ou não? Não, cara, eu jogava quando era jovem, mas só de rock and roll. Ah, é? Já joguei futebol, já andei de skate, já surfei, já fiz de tudo um pouco e não virei nada. Legal. E o que você gosta de fazer assim no seu tempo livre? A sua folga? O que você gosta de hobby assim? O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de viajar com a minha esposa. Legal. Sempre que dá. Bom. A gente gosta de conhecer lugares, passear, estar próximo da família. A gente ama estar no Espírito Santo sempre que tem oportunidade. A gente vive assim, cara. Eu não tenho um hobby de, eu preciso fazer isso porque tá me fazendo falta. Não, cara. Eu tô dentro de casa, tem tempo, vamos para tal lugar, vamos. Se não der para ir, não vamos. Mas o meu hobby é tentar fazer as pessoas que estão ao nosso lado, cara, ser impulsionadas a vencer, meu irmão. Esse é o meu hobby. Legal. Sua filha tá falando aqui que não deixa você jogar, nem pensar em futebol. Você sabe por quê, cara? Eu vou te contar essa história aí rapidão. Conta. Quando o Lianco ele tinha 14 para 15 anos, ele foi fazer uma partida de futebol, jogou e tal, e depois havia um jogo para os pais, cara. Eu comprei a chuteira um dia antes, comprei um meião, virei para ele, eu não esqueço disso, Matheusão. Falei assim, amanhã você vai ver por que você é o craque que é, meu irmão. Vou acabar com o jogo. Aí ele vem assim, o que vai fazer, pai? Eu falei, você vai ver, meu irmão. Tudo que você faz aqui, você vai ver o triplo amanhã. Chegou a hora do jogo, Matheusão. Coloquei a chuteira, a bola saiu. Rapaz, eu tomei um tropeção, bati a cabeça, tive compressão na medula, 6 meses sem dormir na cama. Minha esposa me levava para o carro, abaixava o banco e levantava para eu poder andar. Não podia rir, não podia fazer nada, porque isso aqui tinha descolado tudo. O músculo do tórax descolou. Deus, cara. Por isso que ela falou que não quer deixar eu jogar bola. Nem pensar. Já que situação, Marcelão. Eu gosto de desenhar, né? Meu hobby, enfim, uma coisa que eu gosto de fazer. E aí eu preparei um presentinho pra você aqui, ó. Bota o óculos aí, vamos ver. Bota o óculos. Tá o óculos aí? Meu irmão. Bota aí, que esse aqui, ó. Vida. Que coisa linda, Matheusão. Isso aqui é tinta acrílica e café solúvel. Rapaz. Aí eu botei até as tatuagens suas ali, ó. Pô, me emocionei, cara. Fantástico. Só que aí tem uma coisa, cara. Vai ter que vir aqui em casa buscar agora. Tem que vir para Bauru buscar seu trabalho aqui, ó. Pode ter certeza, meu irmão. Vou com prazer, cara. Vou com prazer. Tomamos um café junto aqui. Que isso, cara. Você fez uma obra de arte, ficou mais bonito do que eu. Caprichei, deixei você bonitão aqui, hein, cara. Pô, até que enfim. Acabando a live, eu vou te mandar a foto pra você ver direitinho, assim. Fantástico, a partir da foto presente, que eu trabalhei. Meu irmão. Que presente, legal, cara. Legal. Que bom que você gostou, prazer. cara. Pô, demais, cara, demais. Sensacional. Legal. Sensacional. Legal. Ô Marcelão, e você tem algum projeto, assim, eu sei que você tem trabalhado bastante essa questão de palestras, assim, né? Minha agora a gente tá vivendo... colocar na moldura, Matheusão. Legal, nós vamos mandar aí, viu, Carla? Aí, ó. Deixei ele bonitão, ó, caprichei, ó. Ó. Ficou show, hein, cara?
Ô Marcelo, eu sei que nesse momento de pandemia, assim, não tá rolando, né? Fazer coisa em auditório, palestra, essas coisas. Uhum. Mas você tem, né? Você tem trabalhado nessa questão de palestras e tal. Eu queria saber também se tem a ideia de fazer um livro, ou se ele já está saindo, tem alguns projetos para isso, contando basicamente isso que a gente tem conversado, né? Essas Uhum. histórias, falando dessa coisa da resiliência mesmo, de permanecer Uhum. mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Tem Uhum. alguma coisa em projeto, em planos para isso ou não? Então, Matheusão, nesse período de pandemia aqui na Itália, diferente do Brasil, nós respeitamos 100% todas as ordens que foi dada, cara. Foram Sim, quase 90 dias dentro de casa. Eu ia no mercado e voltava, minha esposa aí voltava, porque se a polícia pega 2 ou 3 pessoas na rua, pega sem complica, né? um documento que tinha aqui, que você preenchia ele, dizendo o motivo que você saiu de casa, o horário que você saiu, o tempo que você está na rua. Então foi uma situação muito pesada para nós, mas que nós aprendemos a respeitar as leis que a gente não respeitava quando estava no Brasil. Entendeu? De Sim. você tomar sua birita, dirigir, de você fazer alguma coisa achando que você vai para a delegacia, daqui a pouco você está solto. Aqui o negócio foi pesado, meu irmão. Não E funciona esse jeitinho aí, né? não, cara, não. E assim, para nós isso foi fundamental para a gente aprender esse lado também. Mas eu estou dizendo isso porque na pandemia eu comecei a estudar muito, a buscar muito Sim, conhecimento dentro dessa área que eu estou iniciando, que é a área de palestra. legal. E eu e minha esposa nos tornamos, nesse período, diplomata civil humanitário. Acho que legal, hein, Então, cara? cara, isso aí vai nos dar uma bagagem para poder levar para as pessoas uma ajuda humanitária de, de proteção, de orientação. Vou dar um exemplo. A situação que aconteceu em Brumadinho. Sim, Tudo aquilo que aconteceu em Brumadinho, eu, a minha esposa e outros diplomatas civil humanitário, eles poderiam estar lá naquele momento para ajudar as famílias que foram atingidas com aquela situação. Então, é um trabalho assim, muito profundo e, acima de tudo, é levar um trabalho espiritual para as pessoas, mostrando que a legal. religiosidade ela não é e nunca será maior do que a espiritualidade. Isso, Isso falta hoje no ser humano. As igrejas sim. estão lotadas, pessoas que andam de carrões, apartamentos em Lotadas beira e da praia. vazias. É, Lotadas e vazias, né? exatamente, meu irmão. Está lotada de gente vazia de espiritualidade. Exatamente. Então, esse trabalho para nós vai ser fundamental. E um outro trabalho que eu iniciei foram as palestras, que eu tenho feito algumas lives, tenho feito algumas conferências pelo Zoom. Fizemos para a Europa a semana passada, onde atingimos Bruxelas, Alemanha, Legal. França, Inglaterra e esses Legal. países. Essa semana nós fizemos para o Mercosul, por intermédio da Jetro International, que é a organização da diplomacia civil, uma das mais importantes no mundo, onde a Legal. gente tem como mentor o Dr. Teras, que é um fenômeno, é um cara que, se você falar assim de conhecimento dentro da parte de espiritualidade, esse camarada é um líder. Então, eu tenho feito algumas assessorias e algumas pessoas que precisam têm buscado, têm procurado. Então, eu espero um momento para que abra-se a oportunidade de fazer presencial, meu irmão. Porque eu não quero fazer as Legal. pessoas chorarem, entendeu, Matheusão? Eu quero incentivar as Sim, pessoas a viver, a sim. ser campeão de verdade, a ter uma mente É, campeã. legal. A ideia é isso, né? É provocar ou gerar transformação, né? Pode ser que chore, mas assim, que o choro possa transformar nisso, né? Uhum, uhum, Possa fazer, dar um renovo, né? Um vigor para a pessoa vencer as suas dificuldades, os seus medos, enfim, né? Os desafios com os quais ela vai deparar e continuar, né? Seguindo em frente, assim, né? é. Acho que isso é muito legal, cara. E quem sabe, depois que passar tudo isso daí, quando agendar coisa pro Brasil aí, não me avisa, hein, cara. Eu estou falando em relação a chorar porque muitas pessoas podem achar que é um testemunho de igreja o que eu quero dar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, É lógico, se eu puder ir na sua igreja e falar do que aconteceu e mostrar hoje o que eu conheci e o que eu sei, então é importante. Mas justamente incentivar dentro de empresas os trabalhadores que uhum, estão desmotivados, os sim, patrões, cara, que já não sabem o que fazer
para motivar o seu grupo de vendedores, os seus empregados, os seus colaboradores, entendeu? Os hospitais, cara, os enfermos, médicos que não sabem mais o que fazer. Então, é uma palavra justamente para mostrar um caminho, que é um caminho importante para que a gente possa viver, pelo menos deitar no travesseiro e descansar sabendo que o outro dia vai chegar e nós vamos vencer. Ainda que seja dolorido, porque nenhum campeão ele se forma sem dor, né? Verdade. Existe até uma frase que diz: sem dor, sem ganho. Muitos jogadores, muitos lutadores colocam isso no braço. Isso, no pain, no gain. Exatamente. Então, mostrar justamente esse fato, cara, que um campeão ele gera a partir do momento que você não desiste. Porque todo campeão ele treina diariamente. Todo campeão ele vive faminto, mas ele nunca sacia a sua fome. Porque ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. É uma busca por se superar, na verdade, né? Não é só para provar, não é nem para provar nada para ninguém, mas para o cara se superar, né? Superar os seus próprios limites, assim, né? E sempre além, né? E para isso certeza. Tem que ter treino, tem que ter disciplina, né, cara? Exige pra caramba. Veja, atleta, assim, não só atleta, é que o atleta é um exemplo, assim, clássico, né, pra gente. Porque o cara, ele abre mão de muita coisa, ele tem que ter muito foco, ele tem que ter disciplina, né? Os caras treinam pra caramba, seja no futebol, no basquete, na luta mesmo, né? Eu gosto pra caramba de luta, assim, cara. Os caras, é muito treino, cara, é muito esforço, assim, muito foco, assim, pra se superar, né? Pra conseguir atingir o objetivo. E eu até cito essa questão de luta como exemplo. Se você pegar um cara que luta o MMA, Matheusão, ele toma porrada hoje à noite, ele se arrebenta todo, ele sai do octógono sem enxergar. Daqui uma semana o cara tá treinando de novo para a próxima luta, meu irmão. Pois entendeu? Ele não desiste. E o mais interessante é que esse cara que perdeu, que treinou para a próxima luta, ele vai encontrar pessoas que vão apostar nele na próxima luta para ele ganhar. Sim. Então os caras não desistem. Matheusão, a sua imagem está meio desfocada. Será que é a minha internet ou é a sua? Para mim tá boa as duas aqui. A sua tá boa. Estranho. A minha tá bem boa a minha. A minha não tá. Será que é a internet, cara? Não tá não. Para mim tá desfocado. Melhorou? Mas vamos... Não, mas vamos lá. Vamos lá. O importante é ouvir. Pra mim tá beleza aqui. Então, Matheusão, a questão é essa, cara. O vencedor, ele tem que saber que todo dia pessoas vão chegar do lado dele tentando tirar o foco e ele tem que manter o foco. Entendeu? As atitudes externas não podem influenciar na minha vida interna, naquilo que está dentro de mim, da minha determinação, daquilo que é a minha vontade. E eu acho que o ponto fundamental e principal disso tudo é Deus, cara. É Deus. Sim. Você fez uma live a semana passada, meu irmão, com um camarada. Eu não conhecia, Matheus. Eu não conhecia. E quem olha a gente tatuado, né? O Bruno Taioli. E, pô, o cara é fantástico, meu irmão. O cara é fantástico. Fantástico. Gente boa demais, Ele morava aí, cara. Aliás, assim, o Bruno, ele morou aí um tempo. Eu tenho uma prima também, né? A minha Laquésia, o marido dela, o Rodrigo, a filha delas, a Vitória, que moram em Milão. Já tem, sei lá, acho que uns 18 anos ou mais, assim, cara, que eles moram aí. E eles caminharam um tempão com o Bruno, né? Enquanto o Bruno estava aí. Agora tem o Girafa também, né? Nosso amigo que é tatuador, que foi um dos caras até que ajudou muito o Juliano. O Girafa tá aí também, cara. Tá pertinho de você. O Juliano falou comigo. E o Brunão é doidão, né, cara? Assim, mas ficou... Ele... um cara de Deus, assim, cara. Um cara que... E é engraçado isso, porque a gente ainda tem esse estereótipo, assim, né, cara? A gente é tatuadão, alargador. E aí os caras... As pessoas ainda têm essa coisa, né, cara, de olhar e te julgar, cara, assim. O nosso cérebro faz isso muito rápido, cara, assim, né? É questão de segundos, assim, pra gente olhar pra alguém e já estabelecer um julgamento para essa pessoa. Eu acho legal... Eu falo sempre aqui dos ensinamentos de Jesus, né, cara? E uma das coisas que ele fala é isso aí, não julguem,
né? Não julguem para que vocês também não sejam julgados, Não assim, sejam né, cara? julgados, verdade. E você falou do livro pela capa, o cara olha a capa, esse livro é bom, né? E às vezes vai ler o Uhum. livro, é uma droga, cara, né? Horrível, né, É cara? verdade, é E as verdade. pessoas também, cara, às vezes ela tá lá, eu não sei mais como falar isso, tá bem vestido, mas o que é bem vestido? Porque assim, o cara que gosta de roupa social, ele vê o outro com roupa social, ele acha que o outro tá bem vestido. Eu não gosto de roupa social, com todo respeito com quem gosta, mas eu não gosto, eu uso bermuda, eu uso camiseta, cara, tênis, cara. Então assim, quando eu tô assim, pra mim eu tô bem vestido, cara. Então, assim, tem essa coisa do cara te olhar, assim, te julgar. E uma vez, até eu conversava com uma pessoa a respeito disso, né, cara? O cara olha pra mim, assim, ele acha que eu sou qualquer coisa, cara. A última coisa que ele acha que eu sou é que eu sou missionário, que eu faço trabalho social, que eu tirei um monte de gente da rua, lá da Cracolândia, onde eu fui morar com a minha esposa alguns anos atrás. A gente Fantástico. tirava os caras da rua, mandava para a clínica, acompanhava todo o tratamento, e quando o cara terminava o tempo dele de recuperação, quando ele não tinha mais vínculo familiar, eles iam morar com a gente. Até o começo desse ano ainda a gente estava nesse modelo ainda, né? Agora é que a gente está morando só nós três, assim, né? Mas a gente viveu muitos anos assim. Então, às vezes, o cara olha para você e ele te julga, assim, mas ele não consegue ver o que está dentro de você, né, cara? Assim, ele não consegue enxergar o coração. E isso Deus enxerga, cara. E Com isso é demais certeza. em Deus, assim, cara, porque ele consegue enxergar dentro de nós, cara, nas profundezas, assim, da nossa alma. O olho de Deus vai lá, ele conhece as nossas intenções, cara, assim, sabe? Conheço. Então eu aprendi a viver a partir disso, do olhar de Deus, as minhas intenções, as minhas verdades, assim, tudo que eu faço, né? Sempre considerando que Deus ele está em todos os lugares, ele está comigo, ele está me vendo, né? Eu tenho Uhum. buscado aprender com ele, né? A ser quem a gente tá sendo hoje, né? Está tentando ser hoje. É sensacional. E hoje nem todo mundo que anda de terno, nem todo mundo que tem avião, que tem carros importados, dentro dele existe algo de valor. Exatamente. Aliás, os maiores ladrões, assim, estou falando da nossa realidade aqui, né, do nosso país, eles se vestem assim, né? A máfia italiana se vestia assim, né? A gente É, olha para os filmes lá atrás, assim, né, cara. é. Então, não dá para, realmente não dá para Então ter isso como base. eu vejo hoje a internet muitos jovens mostrando poder financeiro e induzindo as pessoas a irem naquele caminho. O cara bota Sim, uma Lamborghini, bota um avião, vai buscar fulano e volta, faz ciclano. Então, uma pessoa que não tem isso ou que não teve uma expectativa para ter, porque todos nós podemos ter, ninguém é sim, melhor do que ninguém, Mateusão. Hoje, sim. inclusive, eu falei com a minha esposa, falei assim, hoje à noite com o Mateusão na live, eu vou falar isso que eu estou te falando agora. Aí ela o quê? Eu falei, se a gente fosse Deus, a metade dessas pessoas que estão passando por nós aqui, a gente já tinha eliminado há muito tempo. Pois é. Porque existem pessoas feias, pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas... Então, a gente, se fosse Deus hoje, nós, como homem, Deus desse esse poder, a Sim, gente ia eliminar metade dessas pessoas. Só que Deus, ele é o contrário. Em vez dele eliminar, ele traz para mostrar que nós exatamente. podemos nos transformar. Então, quando você É olha para a isso. internet e vê essas pessoas mostrando uma prosperidade falsa, quem está vendo e não teve ainda a oportunidade de alcançar ou não tem um sonho, ela começa a se frustrar, cara. Então aí começa a depressão, síndrome do pânico. É o cara que tinha tudo e hoje não tem nada, entendeu? É Sim. o cara que não tem nada e não tem perspectiva de ter alguma coisa. Uhum. Boa noite, Filipão. Tamo junto, meu irmão. Então, o que a gente tem que fazer, Mateusão, eu com esse meu trabalho, você com o seu trabalho, o Bruno com o dele, seja quem for, é mostrar a verdade, Sim. entendeu? Não estou falando aqui, mais uma vez, de religião, de crente católico, eu não estou falando isso. Não, Eu não. estou falando de realidade, meu irmão. A realidade é, se você não trabalhar, você não come, se você não lutar, você não vence, e se você não sonhar, você não alcança. Uhum. Então, hoje a pessoa está trabalhando, infeliz dentro do trabalho, mas também não procura uma melhora, meu irmão. Uhum. Você é um tatuador, o Juliano é tatuador, o outro é tatuador, mas por que que um faz mais do que o outro? Às vezes está faltando em você uma busca melhor, num estudo, numa capacitação, num atendimento melhor ao seu cliente, entendeu? Às Uhum. vezes o cliente vai no seu estúdio
Ele vê que você é um cara que desenha muito, mas às vezes você não deu a ele aquilo que ele foi buscar, cara. Exatamente. Porque a pessoa que vai tatuar, Matheusão, eu falo isso porque eu tenho muita tatuagem, eu não entro ali com a intenção de ouvir nada da pessoa que vai me tatuar, meu irmão. Eu quero o resultado. Mas se a pessoa me der uma palavra na hora que eu preciso, ali dentro daquele estúdio de tatuagem, a minha vida vai mudar. Uhum. Isso é no boteco, isso é no restaurante, isso é no trabalho, isso é dentro da igreja. Não tem lugar, meu irmão. Para você mudar a sua vida, você não precisa se converter, você não precisa ir para a igreja, nada. Você precisa falar o seguinte: Deus, transforma a minha vida e vem comigo, meu irmão. Exatamente, até porque Deus está em todo lugar, cara. Né? Exatamente. Eu vivi cada coisa dentro de prostíbulo lá na Cracolândia, para você ter uma ideia, assim, né? Eu e minha mulher dentro de prostíbulos, e a gente já viveu cada coisa com Deus em lugares assim, cara, sabe? Em lugares que as pessoas menos imaginam, né? Que ia encontrar alguém falando do evangelho, do amor de Deus, de vida transformada, né, cara? Assim, Deus está lá, cara. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja, Ele te ama e ele vai estar lá, cara. É como você falou, você só precisa abrir seu coração e falar com Ele, ó, vem, eu preciso, eu quero, não consigo sozinho, o senhor tem que me transformar, né? É bem isso. E o interessante, Matheusão, que quem transforma é o Espírito Santo, tá? A partir do momento que você fala, Deus, toma conta da minha vida, Ele vai tomar, mas quem vai te incomodar para mudar o seu jeito, o seu modo, o seu pensamento é o Espírito Santo. Exatamente. Então, o que adianta, muitas vezes, a pessoa falar, eu sou isso, sou aquilo, por fora, mas por dentro ainda, cara, é um túmulo. Entendeu? É como a Bíblia diz, cara. É um túmulo que passaram um cal, aí a pessoa passa e fala, poxa, olha que coisa linda, mas ali dentro é um defunto, meu irmão. Exatamente. E o mundo hoje, ele tá cheio de abutres querendo comer esse defunto. Sim. As pessoas hoje, o mundo hoje está querendo tragar as nossas vidas. Então, se a gente não tiver um pensamento, cara, diferente, a gente não muda. Eu te falo isso porque até pouco tempo atrás, eu era um cara que desejava as pessoas que se ferrassem. Sim. Entendeu? Ah, tá dando certo para mim. Eu era assim, Matheusão. E o que aconteceu? Cara, eu tomei uma porrada dentro de mim. Eu falei, pô, não posso fazer isso. Todo mundo merece, todo mundo merece a chance, todo mundo merece vencer. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver diferente. Essa semana agora eu botei um texto no Instagram. Se você olhar ali, tem poucas curtidas, poucos comentários, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, meu irmão. Entendeu? Porque quando você está na bebida, quando você está no cigarro, quando você está na droga, na prostituição, quando você está na farra, a galera está em cima. É verdade. É um barco, Matheusão. Quando você está ali, o barco tá tudo inundado, você está no barco, todo mundo quer estar dentro, meu irmão. Agora vai lá, na hora que você construir o barco, ver se tinha alguém, não tem não, meu irmão. Ninguém. Sim. E a verdade nos desafia, né, Marcelo? A verdade te faz olhar para você, reconhecer os seus erros e as suas falhas. Certeza, cara. E você às vezes olha e fala, meu, eu tenho muita falha, eu tenho muito erro, né? E aí nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem coragem para fazer isso. E, cara, eu sou isso, olha quanta coisa errada que precisa mudar em mim. Então às vezes as pessoas preferem fugir da verdade, né, cara? Fugir daquilo que confronta elas e ficar vivendo uma vida assim, né? De aparência. Erros, né? Sabe, fingindo que tá tudo bem, que contornando suas falhas, assim, evitando, ao invés de entrar em contato, né, em confronto com aquilo que é um problema dentro dela, para tratar, para mudar. É mais fácil hoje a gente julgar o nosso presidente do que ficar em casa, no momento de isolamento. Entendeu? Né? Ah, o cara não presta, mas o que eu tô fazendo? Eu tô ficando em casa? Eu tô cuidando da minha família ou eu tô saindo? Então não A tua imagem travou aqui, Marcelão, para mim. Foi a sua ou a minha, Matheus? A sua, agora voltou, agora tá beleza. Deu uma travadinha na... Mas pode ir, que agora tá normal. Então, o que acontece, cara? É muito mais fácil eu julgar hoje a polícia que matou um inocente lá no Rio do que entender, cara, como que esse cara vive diariamente com a família dele. Errou por matar inocente, errou uma vida inocente, isso aí dói, isso aí foi uma perda, isso é errado. Mas o que está por trás? Então aí a gente pega esse cara que cometeu esse erro e julga toda uma corporação. Ah, a polícia não presta,
Os médicos não prestam. Cara, a gente aqui na Itália, Mateusão, a gente vê a ambulância passar de 2 em 2 minutos na porta aqui de casa, meu irmão. E ali dentro era uma vida precisando somente de uma oportunidade para mudar. Mas aí as pessoas julgam, achando que todo mundo tem que ser igual a ele. Não tem, cara. Enquanto eu não mudar, eu não consigo mudar ninguém. E para eu mudar as pessoas que estão à minha volta, o primeiro passo tem que começar dentro de mim. Não é eu, minha esposa, colocar uma saia gigante, tampar o corpo todinho. Hoje, a partir de hoje, eu vou para a igreja e minha vida mudou. Aí sai da igreja, mete pau em um, faz isso com o outro. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Tem que mudar o coração, cara. Tem que mudar o coração. E a partir do momento que Deus muda o nosso coração, a nossa mente é transformada. É aquela palavra chamada metanoia, né? A nossa mente é transformada e, consequentemente, a nossa atitude é transformada. Conversão é isso. É uma mudança de direção. Você estava indo aqui, você fez uma conversão e você começa a seguir por um lado oposto. Né? Então, assim, você muda o coração, muda a mente, consequentemente, você muda o estilo de vida, cara. Você muda a forma como você lida com as pessoas, os seus relacionamentos, a forma, inclusive, como você lida com seus bens, com o seu dinheiro, né? Que antes era tudo para mim, é tudo para mim. Você entende que você tem que ser generoso, cara, que Jesus ensinou generosidade, né? Contrariando o que muitas igrejas ensinam hoje, que você tem que ter, você tem que ter. Deram um nome, deram um apelido, né? Colocaram o apelido de prosperidade para ganância. Vamos falar a verdade aqui, cara. É verdade. E se esconderam, né, a ganância por trás desse nome de prosperidade. Prosperidade era Jesus, não tinha nada. Dormia na casa de um, comia na casa do outro, fez um travesseiro de pedra, tá? Andou com a escória lá da sociedade da sua época. E aí você fala, que dinheiro que ele tinha, sabe? No entanto, foi a pessoa mais próspera da história que já existiu, cara. Por quê? Qual que era a prosperidade de Jesus? Todas as pessoas que se aproximaram dele, ele sempre teve algo para oferecer, para dividir com essas pessoas. Glória, e o que ele tinha para dividir, cara, o que ele tinha para dividir durava para sempre, cara. Era eterno. É por isso que eu tô aqui hoje, é por isso que você está aí hoje, porque aquilo que Jesus tinha dentro dele, que era a palavra de vida eterna, chegou na minha vida, chegou na tua vida, tem chegado na vida de um monte de gente, cara, sabe? Essa é a prosperidade que eu quero para minha vida, cara. Isso eu quero ter para dar. Ter Jesus, ter vida para dar, cara, para as pessoas, assim. E sempre que eu puder, eu quero fazer isso, cara. É bom demais. E Jesus também fala assim, a palavra de Deus fala assim que é mais bem-aventurado, é melhor dar do que receber. E quando a gente experimentei isso ao longo da minha vida, cara, recolhendo gente para minha casa. Eu não tenho grana, nunca tive, mas Deus sustentou nós, cara, nesse tempo todo. E teve época de ter 15, 16 maloqueiros dentro da minha casa, mano. Pensa, velho. E os caras comem pra caramba, Marcelo. Que nem frango de granja. Já foi na granja? Né? A granja tá tudo escura. 1h da manhã. Se acende a luz da granja, os bichos começam a comer. Minha casa é assim também, cara. Mas eu vejo assim, Deus cuidando de tudo, cara. Deus providenciando. Mariana vendia doce na rua para nós pagar o aluguel e para nós poder sustentar o projeto, porque a gente acreditava naquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas, cara, assim. Então essa prosperidade eu quero para minha vida, cara. Ter, para dar mais, ter mais, doar mais, abençoar mais gente, cara. Deus fica feliz com isso, cara. Todo mundo conhece João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, tal. Mas ninguém conhece 1 João 3,16, 17, 18. Como se alguém vê o seu irmão passando necessidade, né, e não faz nada para ajudá-lo, como o amor de Deus pode estar nele? Como você pode falar que o amor de Deus está em você quando você olha para o seu irmão? Isso é 1 João 3,16 até o 18 ali. Lê lá depois, quem estiver na live aí, lê. Isso vai mudar a sua vida também, seu jeito de pensar. Como é que eu posso falar que Deus está em mim se eu olho para o meu irmão e eu não vejo ele em necessidade e não faço nada para ajudá-lo, cara? É muito louco. O evangelho é louco por causa disso, cara. Com certeza. Demais, cara. É loucura para os sábios, né? Sim, cara. O foco não é mais eu, cara. Sabe? Jesus é o foco e eu sou a gente passa a ser um instrumento dele, cara. É muito louco. É top demais. E aí tem um detalhe, Mateus, que é o seguinte, não é ser bobo também, tá? Exatamente. Não é ser bobo. As pessoas que você colocou na sua casa e você batalhou por elas, eu tenho certeza que você e sua esposa, momento algum, foram bobos. Vocês sabiam o que estavam fazendo. Com certeza. Então você ajuda as pessoas, tranquilo. Mas será que a pessoa que você está ajudando está com força de vontade para trabalhar, está com força de vontade para aprender, está com força de vontade para se colocar de pé? Ou só quer a sua ajuda porque sabe que você tem? E no andar da carruagem a gente começa a perceber isso, né? A gente começa
aí vê esse aqui, esse tá indo, esse tá, se for o outro já não, né? É Você tem que verdade. fazer todo um trabalho para ver se o cara desatola, né? Você pega um irmão gêmeo, eles são iguais, porém são sentimentos e atitudes diferentes. Totalmente. Então, eu acho que a sensibilidade de você entender o que você pode ou não ajudar e fazer, isso aí parte de dentro de você, mas Deus ele direciona isso também. Com certeza. Entendeu? Porque as pessoas às vezes estão ouvindo aqui e vão falar, não, agora eu tenho que ajudar todo mundo. Não, você não precisa ser bobo. Você vai saber o momento certo de ajudar e de ser ajudado. Sim. E ajudar com inteligência, como você está É falando, né? verdade, Do é jeito verdade. certo, assim, né? Legal Com demais. Ô, certeza. Marcelão, pô, conversa boa, cara. E eu acho que vai cair, Matheusão. Vamos continuar Vai, daqui a depois. pouquinho, cara. Mas, Falta ó, quanto tempo? aqui ainda, aqui não tá, mas deve faltar uns 5 minutinhos aí, cara. Alguma coisa assim. Talvez até um Aqui tá menos. Daqui a pouco. 7h59, hein? Então daqui a pouquinho já vai acabar já. Mas desde já eu quero te agradecer, Marcelão, por esse tempo aqui, por essa conversa gostosa que a gente teve. Agradecer a galera aí nossos amigos aí, a galera que tem participado disso. Eu acho que, tenho certeza, né, que esse papo aqui edificou muita gente, cara, né? Uhum. E vai edificar as outras pessoas que vão assistir isso aqui depois. Porque vai ficar lá, né, no Insta, vai pro YouTube, né? Então eu sei que tem um monte de gente que visualiza depois, que no momento não pode. Eu sei que isso aqui vai ser um instrumento de Deus também para abençoar a vida dessas pessoas. Cara, obrigado, Marcelão. Demais mesmo. Que Deus te abençoe, sua família aí. E tamo junto. Matheusão, eu que agradeço, cara, pelo desenho fantástico. Parabéns, parabéns, parabéns. Vou marcar aí, ó. Tá aí, top, top, top. Me surpreendeu, tá? Que isso, cara. Presente. Que Deus abençoe você, a sua família. Amém, Conte cara. comigo, com a minha família. Vocês, a partir de agora, vocês têm uma família junto com a família de vocês. A todos que Obrigado, estão cara. nessa live, muito obrigado. Eu acho que o Instagram tinha